Seguindo aqui então, no capítulo de número 10, nós vamos começar vendo aqui o juramento e o anjo. Olha, nós podemos concluir que esse anjo ele é Jesus por algumas razões que nós já vimos nos capítulos anteriores, né? A descrição do anjo vai ser semelhante a muitas coisas que nós já vimos no próprio livro do Apocalipse, que nos levam a concluir com bastante segurança de que esse anjo poderoso se trata de Jesus, e isso é um consenso praticamente entre os escatologistas, estudiosos do Apocalipse, da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, de uma forma geral. Está enumerado aqui em algumas dessas características para facilitar a nossa didática, né? E é importante a gente só continuar sabendo que viemos imediatamente do capítulo 9, que era a sexta trombeta. Nós temos a continuidade aqui, ó, João arrebatado, tendo uma visão do céu, só que a gente entende como mundo espiritual. No entanto, está interferindo diretamente na terra. Sabe que João do céu está tendo uma visão de um anjo, que conforme a descrição que a gente lê no capítulo 10, ele está com seus pés em terra, a saber realmente o nosso planeta. Então são interferências agora que extrapolam o âmbito espiritual, né, o que a gente chama de céu, mas já entendemos como mundo espiritual, e começam a interferir na terra. Então a primeira característica que nos dá segurança para afirmar que esse anjo poderoso é Jesus. Ele está envolto em uma nuvem. Tá? É envolto, não é vir sobre as nuvens. Aqui ainda entendemos que não é a parousia, a volta de Jesus visível sobre as nuvens. Aqui ele está envolto em nuvens, quer dizer que as nuvens o vestem. Isso, evidentemente, faz bastante diferença no entendimento. E olha só, as pernas deles são como colunas de fogo. Então, envolto em nuvens, pernas como colunas de fogo. Aqui, claramente, uma referência ao cuidado de Deus lá no Êxodo. A gente tem conhecimento de que quando o povo sai do Egito, após a 10ª praga, que é o contexto que a gente vem estudando aqui, essas interferências das trombetas como sinal de alerta conclamando ao arrependimento, elas são sinais de alerta, assim como as pragas no Egito, para que o povo saísse debaixo do jugo do faraó. Então, a visão que João tem aqui do anjo poderoso, a primeira coisa que ele repara, está envolto em uma nuvem e tem pernas como colunas de fogo. Não é a descrição própria que a gente vê em Apocalipse de pés como latão reluzente, porque aqui não se trata exclusivamente aos pés, mas pernas como colunas de fogo e ele envolto numa nuvem. Essa referência é o povo saindo do Egito no deserto, onde durante o dia uma nuvem os acompanhava para que eles não fossem severamente afligidos pelo calor do sol do deserto, né? E à noite, para que o frio do deserto também não os acomedisse ali, eles eram protegidos por coluna de fogo que os aquecia e guiava pelo caminho na escuridão profunda. Então nós temos primeiro essas duas referências como se Jesus estivesse lembrando: eu sou aquele que era a nuvem durante o dia para os proteger e a coluna de fogo durante a noite. Tá? Isso também é um entendimento bastante comum entre os escatologistas, não é segredo para ninguém essas referências ao Êxodo. Assim como todo o Apocalipse, João usa especialmente Gênesis e Êxodo para explicar o cotidiano aqui. É sempre importante lembrar, o povo aqui está debaixo do jugo do Império Romano, na figura de Domiciano, que tinha recém-instituído o culto ao imperador como divindade ainda em vida. Isso era após a morte, a partir de Júlio César, mas agora com Domiciano mudava. O povo estava sob perseguição, o povo estava sobre a dúvida, será que Jesus de fato voltaria e cumpriria a sua palavra? O povo aqui estava sem saber se Jesus ressuscitado voltaria, se ele tinha assumido de fato o poder que ele disse que teria, e eles estavam no contexto pós-destruição do Templo de Jerusalém, visto que o nosso entendimento é que o Apocalipse é escrito entre 95 e 96 depois de Cristo, e o ano 70 é o ano da destruição. Então há todo um contexto. Jesus diz que após a destruição do templo ele viria, todas as coisas acabariam. Nós continuamos no jugo do Império Romano. Jesus morreu e nem sinal dele mais. Então havia todo um pano de fundo muito importante a ser considerado, porque as figuras de linguagem, as metáforas e as referências à história do Antigo Testamento via de encontro a essas necessidades do povo. Por isso que Deus vai sempre reafirmando:
Você vai ver, por exemplo, o segundo aspecto da característica desse anjo poderoso. Ele tinha um arco celeste, né, conhecido secularmente como íris, nós já falamos sobre isso, que vinha sobre a cabeça do anjo poderoso. Lembra da promessa de Gênesis? E aqui é a lembrança de que Deus faria uma aliança com o homem e jamais se esqueceria de que o mundo não seria destruído novamente pelo dilúvio. Temos 3 lembranças. A lembrança da coluna de fogo, da nuvem durante o dia, protegendo do sol e do arco celeste, a promessa de Deus no início da humanidade. E o interessante é que nós estudamos capítulo 4, que é a teofania, o vislumbre da glória de Deus, e estudamos o capítulo 5 agora há pouco, mostrando a glorificação do Cordeiro, o Cristo glorificado, se achando digno de abrir os selos. E aí os dois passam a ser um, e você vê aqui aspectos de Deus na figura do anjo poderoso que sabemos que é Cristo. Então o aspecto de Deus é assimilado pelo Cordeiro, onde agora o Cordeiro passa a aparecer com o Pai, passa a misturar-se as figuras, a saber, os dois sendo um só. Terceiro aspecto, a face dele era como o sol. Aqui sim nós temos tanto a testificação do capítulo 1, que o capítulo 1 vai dizer que ele tinha o rosto resplandecente como o sol, que nós estudamos já o capítulo 1, Cristo se apresentando glorificado a João, antes dele escrever as mensagens das 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, mas também é uma referência muito importante, porque é a posição do tabernáculo lá no tempo de Moisés, onde a entrada leste, que ficava estandarte da bandeira do leão, da tribo de Judá, era onde o sol aparecia e iluminava o interior do tabernáculo, dentro do lugar santo. Isso é uma referência ao Cristo, o sol se pondo, né, o sol da justiça, no lado leste, no estandarte do leão da tribo de Judá, e a luz do sol entrando no lugar mais sagrado e profundo do tabernáculo de Deus. Então, Cristo com a face resplandecente, como o sol, é o sol da justiça, é a testificação da visão do capítulo 1, de que se tratava da mesma pessoa que apareceu glorificada a João antes de começar a escrever o conteúdo das 7 cartas. E a questão dos tabernáculos, a gente viu isso, e vimos a posição, né, dos acampamentos de Israel ao redor do tabernáculo, quando estudamos também o aspecto dos seres viventes que ficavam ao redor do trono de Deus. Então isso não é novidade para nós, visto que nós estudamos há pouco tempo esses aspectos, tá? Quarta característica aqui que nos faz crer com segurança que esse anjo é o Cristo. Ele está segurando o livro aberto. Os pés dele, eles estão sobre o mar e a terra. Ele tem voz como que de leão, não é voz de leão, é um grau comparativo, é uma voz como de leão, ou seja, uma voz parecida com a voz de um leão. E aqui você tem um momento em que a voz dos 7 trovões que bradam no momento que o anjo toma a posse, da qual João não foi permitido escrever o conteúdo da mensagem das 7 vozes dos 7 trovões. Nós podemos entender algumas coisas aqui. O livro agora completamente selado, o livro totalmente aberto e o seu conteúdo revelado, o anjo ele pode jurar por aquele, né, que nós vamos ver em seguida. O anjo tem aspecto do Cristo glorificado, o anjo rememoriza, traz de volta à memória do povo de Israel o cuidado e as promessas de Deus no princípio dos tempos, para lembrar de que se trata daquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Você tem ele numa característica muito importante. Aqui ele está com os seus pés, um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Essa figura ela é importante, lembrando desse contexto que a gente está falando, do povo, do Império Romano nessa época. Nós estudamos há pouco que muitos dos avisos eram para o Império Romano, para que se arrependesse, assim como a Babilônia foi avisada, a Pérsia foi avisada, o Egito foi avisado. Nós estamos entendendo que esse contexto de trombetas, haja vista que estamos ainda na 6ª trombeta, tá? O capítulo 9 não encerra a ação da 6ª trombeta, até porque nos escritos originais não existe separação por capítulo e versículo. Essa separação ela é feita posteriormente, muito no futuro, para facilitar os leitores
fora do mundo do Oriente Médio, a identificar e facilitar a memorização dos textos sagrados. Não tem essa separação por capítulo e versículo que nós conhecemos, então o texto aqui está corrido nos originais. O que a gente entende por capítulo 8 e 9, e aí o início do 10, faz parte de um texto só ininterrupto. Então estamos aqui ainda sobre a ação da sexta trombeta, estamos aqui ainda às vésperas de se concluir o segundo ai. Não se deixe enganar pela divisão de capítulos achando que um assunto se encerra. Aqui é a continuidade do que resulta a sexta trombeta. Tá? O sexto aviso aos homens ainda é parte do segundo ai. Então veja que aqui Cristo, com os pés sobre o mar e sobre a terra, ele está fazendo uma replicação de uma figura muito comum dos romanos, que tinham por hábito, né, principalmente quando chegavam num ambiente que estavam saindo do mar para entrar numa terra onde eles iam desembarcar, eles colocavam um pé sobre a água e um pé sobre a terra e usavam a expressão mare nostrum, que é do latim o mar é nosso, que era uma clara referência a todo o domínio do mar Mediterrâneo que eles tinham no seu período de Pax Romana, de auge do Império e do domínio romano. Eles tinham essa expressão de pisar um pé em água e em terra seca e dizer mare nostrum. Essa informação ficou bem explicada com Luiz Saião, nesse estudo do Apocalipse que eu já falei que ele tem. Isso é muito interessante, porque é uma característica que, assim, se não tivesse essa informação, eu não entenderia o Apocalipse. Não chega a ser esse extremo. Mas é importante entender, porque isso permite manter no raciocínio que a gente constrói lá do começo, dizendo que esse é um texto específico para o povo dessa época, com essas características, para essa realidade debaixo daquele império. Então isso é muito significativo quando você entende o Mare Nostrum, uma referência ao Império Romano dizendo eu possuo a terra e o mar, e aí o anjo poderoso prestes a fazer o juramento, com o livro aberto, né, o pergaminho já não mais selado, ele jura, é como se ele dissesse, eu agora sou o dono da terra e do mar. Esse é um recado para os romanos, visto que é uma sexta trombeta, um aviso a eles, mas é um recado para o povo de Deus. Olha, o império que está oprimindo vocês, que diz que é dono do mar e da terra, esse mar e a terra agora são meus. Tá? E aí, a voz dos sete trovões, que não é permitido a João escrever o que elas dizem, eu tenho um entendimento baseado na forma como eu estou construindo esse raciocínio em todo o Apocalipse. Tá? Inclusive é um entendimento que tem algum comentário parecido com isso, mas que não afirma exatamente igual eu estou afirmando aqui, que é no livro de Richard Bauckham, né, que eu tenho usado como referência, Lendo o Apocalipse com Responsabilidade. Eu entendo, com base simplesmente em dedução, em conclusões a partir do estudo, que os trovões eles revelam o momento da parousia, a conclusão das promessas. Tá? O texto seguinte a gente vai entender um pouco por que eu construí esse raciocínio, porque eu acho que é isso, tá? Mas não tem problema você discordar, porque assim, realmente é uma coisa mais do meu entendimento. Eu entendo que as vozes dos sete trovões, que o trovão está na teofania de Deus, que a gente vai ver de novo, eles estão revelando o dia e a hora do cumprimento pleno, visto que os selos foram todos rompidos e vai se dar o último aviso com a sétima trombeta, e aí a gente vai ver o que acontece nela. Eu entendo que é isso, mas baseado no que vem a seguir, daquilo que tanto o anjo poderoso fala quanto aquilo que Deus manda João fazer, né, principalmente sobre não escrever o que os trovões falam, ou seja, eu entendo que os trovões eles dizem a exatidão do cumprimento de toda a profecia. E aí Deus fala para João, você não está autorizado a escrever sobre isso agora, e aí fala, não importa que você ainda profetize novamente, tal, a gente vai ver isso daqui em instantes, mas eu acredito que as vozes elas falam algo da parte do cumprimento que não era permitido porque ainda tinha algo a se cumprir. Então naquele momento João tem a visão da conclusão, tanto que a partir da sexta trombeta, eu acredito que as visões começam a ficar mais direcionadas da volta de Jesus em diante. Apesar de que o paralelismo progressivo, a prolepse que a gente tem mantido aqui essa linha com honestidade, e tem mantido ela
estruturalmente em todo o estudo, ela vai daqui a pouco recapitular e explicar um pouco mais sobre esse período da igreja, os avisos das trombetas, a reação do império mundano em relação àqueles que são selados por Deus. Tem várias e várias recapitulações. Eu acredito então que o conteúdo das vozes dos trovões é o cumprimento da profecia com exatidão, seria ali dia, hora, momento, de que forma, e Deus não permite que João o faça. Eu entendo, inclusive, como eu já mencionei há pouco aqui mesmo no estudo, de que João, baseado nessa experiência que ele tem com Cristo e saber das coisas que iriam acontecer, e vendo Cristo glorificado e poderoso, isso impacta inclusive na forma como ele escreve o Evangelho quando ele volta para Éfeso. Tanto que o Evangelho de João é o único focado na divindade e no poder de Cristo, não tanto na história como você vê em Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho esse entendimento, principalmente porque Deus vai dar uma ordem para João que profetize novamente a povos, nações e línguas, e isso influencia de uma certa forma a maneira como João escreve o Evangelho, principalmente focando na divindade do Cristo. Tá? Mas isso aqui é um pensamento, é um entendimento meu, uma conclusão a que eu chego, mas eu te deixo bem à vontade para discordar, porque isso tudo vai da minha interpretação das formas como as coisas estão escritas. Tá? Meu embasamento são esses textos, eu só estou olhando para eles dessa maneira, e é uma conclusão que eu chego e entendo que não é nenhum absurdo. O máximo que pode estar acontecendo aqui é não ser, uma vez que o conteúdo não é descrito, a gente não tem ideia do que ele fala, não tem nenhum problema você discordar de mim. É só uma especulação que eu tenho baseada em interpretação de algumas coisas que acontecem em razão dessas vozes terem sido faladas em seguida, tá bom? Aí, algo que é interessante, que é sobre o julgamento propriamente dito, né? O juramento que o anjo faz, que não haveria mais demora. Então por que ainda demora, né? Se isso é escrito no ano 95 depois de Cristo, estamos em 2023, caminhando para 2024, isso não seria uma demora para que esse juramento então se cumpra? Mas vamos entender um pouco mais isso aqui. Curioso o fato de que o anjo poderoso, né, que entendemos que é Jesus, ele jura por aquele que vive para sempre. Isso é muito interessante, porque jurar, no contexto judaico, é fazer um voto à custa da vida própria ou por uma penhora de outra. É uma expressão que a gente, por exemplo, usa. Olha, eu juro pela minha vida que o que eu estou dizendo é verdade. Eu juro pela vida do meu filho que aquele cara ali é o culpado. Se esse juramento depois ele é constatado e comprovado como falso, a tua vida está como preço da tua palavra, do teu juramento. Então você pode ser morto em razão daquele juramento ser falso. Os próprios mandamentos vão trazer essa ideia de não levantar falso testemunho. O testemunho, que em grego é mártir, que tem a ver com esse juramento, testemunho, juramento e mártir. Você tem o sinônimo em hebraico, você tem o juramento, que é no nosso entendimento, e o mártir, que é testemunha, só que no grego. Tudo isso está relacionado à penhora de vida. Então você vai ver que é interessante porque, olha, você tem versículos que recomendam que você não jure por nada semelhante ao que há no céu, ao que há na terra, debaixo da terra, que não jure por coisa alguma. Você tem Mateus 5,34, Tiago 5,12, Levítico 19,12, Números 32, Deuteronômio 23, 21. Aqui são versículos que recomendam a não fazer juramento, porque, por exemplo, eu não posso jurar por Deus, porque a vida de Deus, se Deus vive, né? Deus simplesmente ele é. Não posso jurar por Deus porque não posso pegar Deus como penhora em caso meu juramento seja falso. Quando o anjo poderoso jura por aquele que vive para sempre, eu entendo primeiro que ele tem autoridade para jurar por aquilo que não seria dele, mas ele já se assimilou com o Pai. Ele aparece nessa visão com características que são de Deus, né? Envolto em nuvens, o arco celeste sobre a cabeça, o livro selado já está em seu poder, colunas de fogo como lá no Êxodo, nuvem como lá no Êxodo. Jesus e o Pai já são um. Então ele jurar por aquele que vive para sempre não é um anjo, Jesus jurando por Deus, mas jurando por si próprio, visto que, como nós já estudamos, ele e o Pai são um. Então, o curioso é esse juramento que é tão não recomendado na Bíblia, ele é feito aqui porque Jesus tem autoridade, porque ele e o Pai são de fato um, então ele pode colocar a própria vida como penhora, como de fato, na verdade, ele já fez, quando entregou a sua vida para ser digno de conquistar todo o poder e autoridade que ele agora detém.
Então isso não é absurdo nenhum. Já sobre o termo demora, esse termo não é o mais apropriado no que diz respeito à tradução, tá? Mas para o português nosso aqui foi trazido como demora, o que implica que tinha um horário e ele não foi cumprido, então está demorando. O mais apropriado aqui seria período ou intervalo de tempo, né? Visto que o termo grego aqui na Bíblia, que não haveria mais demora, que não haveria mais cronos. Cronos quer dizer exatamente isso, um período de tempo. Seria um tempo indeterminado. É um período de tempo. Qual período? Um período indeterminado. Tá? Diferentemente, por exemplo, do grego que nós conhecemos, que é o kairos, que já quer dizer exatamente um tempo determinado. Tá? Isso aqui seria, como exemplo, o que é o período de tempo cronos e o kairos. O cronos é indeterminado. É como eu dizer para um parente meu, olha, ano que vem eu visito você. Legal, ano que vem pode ser de janeiro a dezembro, é indeterminado. O kairos seria, olha, ano que vem no seu aniversário, no mês de fevereiro, eu vou te visitar. É especificado, ele sabe o aniversário dele, que dia que é, o mês, o dia, tá certo? O ano que vem, no mês, no dia. Então, isso seria determinado e o indeterminado. Como o termo aqui é cronos, o que eu entendo que o anjo está jurando aqui? Isso aqui com base no entendimento que eu tenho também nas anotações de Balkan, de Gorman, que inclusive vai fazer analogia daqui a pouco, eu vou falar sobre Daniel. Aqui, o tempo que ele está dizendo então ele jurou por aquele que vive para sempre que não haveria mais tempo indeterminado. Ou seja, o que vem a seguir, que a gente vai ver daqui a pouco, se encerra um período de espera que eu entendo que quando Jesus traz em Mateus 24 a sequência dos eventos, ele fala que então o evangelho será pregado em todo o mundo e virá o fim. Esse período de o evangelho será pregado em todo o mundo não diz respeito a quanto tempo isso é. É um período indeterminado, que é da pregação do evangelho até pregar o mundo inteiro. Paulo tinha entendido que tinha pregado o mundo inteiro, porque ele diz que pregou a toda criatura debaixo da terra, né? Mas o entendimento de mundo dele, nós falamos há pouco, era a Europa, Oriente Médio, a Ásia, né? Ele entendia que aquilo era o mundo. A gente sabe que lá em 1500 veio o novo mundo, que a América foi descoberto, 1800 e pouco, aí descobriu-se a Oceania, novíssimo mundo. Aqui o que ele está dizendo ele jurou por aquele que vive para sempre que não haveria mais tempo indeterminado. Ou seja, esse período de tempo para que se cumprisse o que era necessário, não vai ter mais isso, acabou, está concluído. E aí o que vem a seguir vai nos mostrar a que ele se referia. Aqui a gente tem uma clara referência que eu falei agora há pouco, a cronologia de Daniel, que quando ele enumera os períodos indeterminados de tempo para o cumprimento das profecias, né? E aqui ele vai ter períodos exatos de tempo. Ele vai dizer sobre 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio, e ele vai falar sobre tempo, tempos e metade de um tempo. São tempos que parecem exatos, mas na realidade são indeterminados a partir de um certo ponto, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, quando ele jura isso, com base na voz dos 7 trovões que não foi permitido escrever, ele em Mateus 24:36 havia dito que o Filho do Homem não sabia o dia e a hora, só o Pai sabia, nem o Filho do Homem nem os anjos sabiam. Será então que a partir desse momento, Jesus agora como sendo o Pai e tendo passadas as 6 trombetas e o livro não estando mais selado e a voz dos 7 trovões, será que nesse momento da visão de João, ele fala que não haveria mais intervalo de tempo, porque de fato ele sabia quando era o dia e a hora da sua vinda? Eu acredito que sim. Aí nós temos uma outra característica muito interessante desse capítulo 10, que é o livrinho doce como mel e amargo no ventre. Veja que esse anjo que faz o juramento entrega agora esse livro para João e vem uma ordem para ele comer desse livro. Literalmente comer um pergaminho ali, os papéis e tal. E olha só, é interessante que isso aqui não é uma novidade, não é uma figura exclusiva do Apocalipse, não é uma das estranhezas do Apocalipse, isso aqui não é inédito, tá? Está claramente referindo a Ezequiel capítulo 2, verso 8 e 9, quando ele tem a visão desse livro selado, e Ezequiel 3, de 1 a 3, que vem a ordem para ele comer desse livro, e aí Ezequiel faz o testemunho de que, olha, eu comi o livro e na minha boca era doce como mel, mas quando chegou no meu ventre era amargo.
nós temos aqui algumas formas de entender que, para mim, todas elas são absolutamente aceitáveis e bastante tranquilas dentro da nossa linha didática do Apocalipse. Eu li essa história num manual de costumes judaicos e num livro que faz estudo de Ezequiel, desses de versículo a versículo, capítulo a capítulo. Ela conta um pouco dessa tradição judaica, e aí eu já vi Rodrigo Silva falando sobre isso, e já vi Luiz Saião também falando sobre isso no seu seriado de Apocalipse. Tá? Existe uma tradição pedagógica, os mais conservadores e tradicionais e ortodoxos mantêm ela ainda, mas existe uma tradição pedagógica judaica, né, para facilitar o aprendizado. Ela consistia, olha só, em fazer uma espécie de um biscoitinho, né, para os meninos ali que estavam estudando a Torá, aprendendo a lei. Esse biscoitinho ele servia de premiação, e ele era feito ali com os ingredientes normais que fazem o pão e tal, mas era feito um biscoitinho ali. E aí, claro, você sabe, né, o pão como a gente conhece, ele é salgado. O pão sem o sal, ele já não tem gosto de nada, ele é meio cru, né? Dependendo da consistência da massa, não sei se você já comeu pão sírio sem nada, só o pão sírio mesmo, ele é até meio amarguinho, né? Não estou cravando que é pão sírio usado no biscoito. Estou falando de técnica da panificação aqui, tá? Então tinha um biscoitinho que ele servia de prêmio para os meninos que conseguissem memorizar ali trechos das escrituras, conseguissem reproduzir a fonética das palavras e dos alfabetos ali. E aí o que eles faziam? Eles faziam biscoitinhos ali, né, como de massas ali mesmo, de pães e de bolos e tal, e passava mel por cima, dava aquela caramelizada no biscoitinho. Sempre então que os meninos eles acertavam a memorização de um trecho, de um texto, acertavam a fonética das palavras, dos termos. Sempre que eles memorizavam corretamente e replicavam corretamente, como prêmio eles ganhavam esses biscoitinhos. E aí você coloca na boca e aí você consegue, né, com a saliva ali, chupar todo o mel do biscoito. O que sobra depois é a massa sem gosto, amarga. E aí você engole, ela já não tem mais aquele doce do mel, né? Então essa associação é feita em relação a essa questão do livro. E por que isso é importante para o nosso entendimento? É de conhecimento de todos que nessa época ninguém podia comprar exemplares de cópias dos pergaminhos, isso era muito caro, o papiro era caro, a tinta do bico de pena era cara, e além de que demandava muito tempo para alguém copiar por escrito várias cópias e entregar e distribuir. Por isso que era o hábito que a gente falou no capítulo 1, agora há pouco, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, que é uma pessoa que fazia a leitura do pergaminho para toda uma congregação, para uma família, para um grupo. Então é porque os exemplares eram bastante reduzidos. Por isso que você tem, por exemplo, no Salmo 1, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e aí no final diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele ouve isso provavelmente, né, na sinagoga, ele ouve no templo, no tabernáculo, onde seja, e aí ali ele tem que ouvir, memorizar e ficar em casa meditando aquilo para que aquela instrução entre na sua mente e no seu coração. É o que Davi se referia, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Isso era o guardar a palavra dentro de si, porque era necessário a atenção e a memorização, porque você não tinha exemplares dos pergaminhos para você ter uma cópia, como a gente tem a Bíblia, né? Razão pela qual também eu falei há pouco, insistentemente, essa questão de guardar, como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tribulação. Como é que você guarda a palavra do Senhor? Você escuta, presta atenção, memoriza, coloca na mente, esconde ela no coração, mantém ela segura, sem que nada de fora venha modificar a lei no seu coração. Agora há pouco a gente falou sobre a estrela que poluía a água, que a água era a lei, a palavra que transformava a vida, saciava a sede, purificava. Essa lei modificada, você adere a essa lei modificada, isso muda o teu interior, você se afasta de Deus. Então essa memorização da palavra é extremamente importante. Por isso o entendimento baseado na própria cultura judaica, do livrinho que João ele comia e era doce como mel na boca e amargo no ventre. Por que isso é importante? Por causa dessa aplicação, olha. A palavra doce, quando recebida, só que amarga, ao fazer parte da vida da gente, por todas as consequências, né, de ser um com a palavra.
Então a palavra é doce porque você recebe ela de Jesus, né? Principalmente novos convertidos, tudo faz sentido, um novo mundo de possibilidades se abre, você tem uma nova esperança, você tem agora onde recorrer à palavra, à igreja, aos irmãos, tudo isso é doce. Mas o viver com essa palavra e praticar e se abster de muitas coisas, agir diferente do que agia, se comportar diferente, ter uma posição de santidade, de ir contra as leis que agora regem o mundo secular do qual você não faz mais parte, isso faz com que a palavra, depois de ingerida e assimilada e aderida, torne o caminhar amargo. Então isso é uma coisa que muitos também têm consenso desse entendimento, né? E olha só, depois de essa ordem para comer desse livrinho, né, já recebeu a palavra doce, vive a consequência amarga de ingerir a palavra, vem uma ordem interessante. Importa que agora profetizes novamente a respeito de ou acerca de muitos povos, nações e línguas e muitos reis. E aí olha que interessante, tem diferença de profetizar para e profetizar acerca de ou a respeito de? Qual é o entendimento aqui? Gramaticalmente me parece claro que a ordem é que Deus revelou o conteúdo, o anjo já jurou que não haveria mais intervalo de tempo, João ingere a palavra, se torna um com ela, e importa agora que ele profetize novamente. O profetize do grego profetés é discursar em público em nome de. Isso na Idade Média ganhou o nome de arauto, né? Quando ele chega primeiro e anuncia que naquela estrada está vindo um rei ou um príncipe, alguém da nobreza, e ele anuncia o nome da família tal, que tem os feitos tal, ganhou a terra tal, tem um castelo não sei aonde. Essa era a função dos arautos, né? Isso a partir da Idade Média. É o que o profeta faz. Vem em nome do Deus de Israel, aquele que criou o céu e a terra, tirou o povo do Egito, fez o mar vermelho se abrir, subjugou a Faraó e não sei o que. E aí você anuncia as verdades acerca dele, né, para primeiro apresentar, introduzir quem ele é para os ouvintes, né, e aí então vem a mensagem daquele. Ele diz, assim diz o Senhor, por isso que os profetas falam muito isso, assim diz o Senhor, ou seja, ele não está aqui falando, é a minha boca, mas eu estou dizendo aquilo que ele fala. Então vem o anúncio da palavra. E aqui ele está falando sobre profetizar a respeito de, ou acerca de. Quer dizer que é para João falar novamente acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Por quê? Porque acabou de ser revelado o conteúdo e foi feito o aviso para que os homens se arrependam. Então aqui é Deus dizendo, olha, você teve todo o conteúdo liberado, você teve as visões, viu que o Cordeiro assumiu, agora vai e anuncie aos povos, anuncie para os povos a respeito do que acontece com povos, nações, línguas e reis que não se rendem à autoridade agora do Cordeiro, que detém o mundo, que tem a autoridade. Então você vai falar para, mas vai falar acerca de, porque na visão agora ele tem a visão do que acontece com aqueles que não se arrependem. Então eu vou pregar acerca dos povos, a respeito dos povos. Olha, venho vos dizer que se vocês não se arrependerem está destinado tal, e vão haver muita dor e sangue, derramamento e lágrimas, virão exércitos contra vocês e vão os derrubar. É você anunciar sabendo qual é o destino daqueles que te ouvem caso não se convertam, não sigam ao Deus dos céus e ao Cordeiro que se entregou e tem a autoridade. Eu entendo que essa diferença é importante, porque uma coisa é eu falar para a pessoa a respeito de Deus, somente. Outra coisa é eu falar para a pessoa sabendo a causa, a consequência de repente, ela não dar ouvidos, é o alerta. Olha, não faça isso, então siga por tal caminho, porque o que está destinado para aqueles que não seguem é algo terrível e tal. É você alertar. Alertou, você tem uma visão, olha, eu tive a visão do fim dos tempos, que aquele que não se rende ao Cordeiro, não reconhece a sua glória, os seus reinos cairão e se ajoelharão diante dele, e haverá muita dor e serão destituídos do seu reino. Eu entendo que tem essa diferença de você falar sobre causa e consequência nessa questão. Alguns entendem que é só uma divergência de tradução. Se for o caso, você também tem o mesmo conteúdo da mensagem e você profetiza para povos, nações, línguas e reis. Aqui extrapola o limite semítico e é uma pregação para os gentios, porque são os de fora do arraial, os de fora da nacionalidade, são os não nativos. E aqui é evangelização para ganhar esses povos. Isso vai ficar um pouco mais evidente agora aqui,
mas espero que você esteja entendendo essa questão, principalmente do livrinho que é tão misterioso e porquê do sabor e porquê comer dele. É uma replicação que faz menção ao livro de Ezequiel, onde ele teve que fazer a mesma coisa. A diferença é que o livro agora não está mais selado. Então, a gente entrando aqui no capítulo 11, ele vai trazer algumas coisas para a gente que são bastante diferentes, né? E principalmente o entendimento que se tem dessas coisas, ele também é variado. Aqui ainda assim, ó, nós estamos tendo João arrebatado, uma visão do céu, né, mundo espiritual, só que essa visão continua interferindo na Terra. É importante perceber que os eventos eles estão acontecendo ininterruptos, né? Eu falei isso agora no capítulo 10. Eles estão ininterruptos, não houve interrupção do que está acontecendo com a sexta trombeta. Então, ainda referentes ao segundo ai, aquele mesmo que a águia alertou, que a gente já viu. E aí também ali eu já falei sobre a águia, porque eu entendo que é a águia, e você se lembra, né? Não faz tanto tempo assim que a gente viu. Tudo isso aqui ainda é em razão do toque da sexta trombeta, lembrando que nos originais é escrito continuamente, como se fosse o mesmo assunto. A separação de capítulos e versículos foi feita posteriormente, muito e muito tempo depois. Tá? Não faz parte dos originais a separação por capítulos e versículos. Tá? Então, olha, o que é usado para justificar uma teologia de intervalo de tempo? Né? Essa questão de... Parece que há um grande intervalo do toque da sexta trombeta para o toque da sétima, é o interlúdio que alguns falam, né? Só que muitos utilizam isso para acreditar nessa questão do intervalo, né? Que aí visa, entre outras coisas, encaixar o entendimento do intervalo que seria antes da última semana de Daniel. Alguns entendem que a última semana de Daniel vai acontecer, principalmente assim, os dispensacionalistas que acreditam que de fato a sétima trombeta é a trombeta que arrebata. Claro que são poucos que acreditam, porque muitos entendem que tudo que acontece nos selos e nas trombetas, a igreja já não participa mais. A gente falou sobre isso há pouco tempo, né? Para mim é particularmente difícil isso, porque eu consigo ver porque aprendi com muitos outros muito melhores que eu, que também veem dessa forma e conseguem provar dentro das características gramaticais, literárias, uso das linguagens, né? Esse intervalo, né, parece que é usado no intervalo da sexta para a sétima trombeta, né? É usado para justificar por alguns aí uma teologia de intervalo de tempo. O objetivo dessa teologia é encaixar o entendimento do intervalo antes da última semana de Daniel, que pode, né, e deve ser entendido como um interlúdio que torna os sextos eventos mais longos que as conclusões nos sétimos. O entendimento que eu tenho é que assim, isso aqui ainda é sexta trombeta, só que você tem um momento específico que você está encerrando um ciclo da sexta trombeta com um preparativo para a sétima que vem em seguida. É o chamado interlúdio, também usado na música, porque o interlúdio ele vai ser um momento musical, seja instrumental, seja uma declamação, seja um silêncio, seja uma mudança rítmica ou de compasso. O interlúdio na música é justamente isso, é a transição, seja de uma estrofe ou um pré-refrão para um refrão propriamente dito. O interlúdio sempre faz a transição de um momento para a entrada de outro momento. Isso não necessariamente é uma pausa, uma interrupção na música. A música não é parada e começar a tocar outra. O interlúdio ele faz com que a música continue sendo executada, mas ele tem função de encerrar, de repente, uma estrofe com uma base musical para a preparação do que vem a seguir, que é um refrão. Tá? Tem gente que vai chamar isso de ponte, né? Você vai encontrar cifras mesmo da gringa que está escrito bridge, né? Você encontra ali ponte, mas já tem outras cifras que está escrito exatamente em interlúdio. A música não parou de ser tocada, mas de fato há uma preparação que encerra uma estrofe para entrar em um refrão. Tá? Então esse interlúdio, ele de fato existe, mas pelo entendimento do próprio interlúdio, do que é interlúdio, não quer dizer que parou de ser executado. Quer dizer simplesmente de que dentro daquele período, do que a gente entende como tudo sendo parte da sexta trombeta, aqui você vai ter uma conclusão desse assunto aqui, desses eventos, e uma preparação para os eventos que vêm a seguir. Tá? Não quer dizer que é uma interrupção, nem uma parada, nem um corte. É uma continuidade, onde você tem um momento que faz essa função para que tudo continue tocando. A função dele é justamente não interromper.
por isso que o meu entendimento que a última semana de Daniel é descolada das 69, que tem esse grande intervalo, ou que alguns pregadores mirabolantes aí o dizem, né, o relógio de Deus parou naquele momento. Isso não está escrito em absolutamente lugar nenhum. É o entendimento deles. Esse entendimento deles é o mesmo entendimento que eu tirei da minha cabeça, que os 7 trovões estão anunciando a exatidão do tempo do fim. Isso é algo que eu tirei da minha cabeça. Eu não posso te dar um versículo dizendo que tenho base bíblica. A minha base é ler esses textos e entender que provavelmente o que os trovões disseram que não podia ser escrito é o que Jesus falou que ninguém sabia. E é o que ele diz que ninguém tem que se preocupar em calcular o dia e a hora e o tempo, mas tem que estar só preparando. Tá? A questão é justamente essa. Essa questão de o relógio de Deus parou e a última semana foi adiada para o tempo do fim. No meu entendimento, isso não existe. Esse entendimento alguém tirou da cabeça, tal qual eu tirei da minha cabeça essa questão das vozes dos 7 trovões. É só uma forma de olhar. Também não estou dizendo que eles são desonestos. Eu estou dizendo que essa justificação de que o relógio de Deus teve uma pausa ou parou não tem base bíblica que justifique uma interrupção. A função do interlúdio é justamente fazer a transição sem interromper a música. Mas enfim, vamos continuar com o entendimento aqui das medidas. Tá? Isso aqui é muito legal. Olha, entendendo a medição, né, é dado uma cana ou uma vara de medir, que é uma figura que você vai ter também em Ezequiel, né? É uma repetição, tal qual o livrinho que a gente acabou de ver, a vara também ela está na visão lá de Ezequiel, que é mandado medir o templo, né? Ezequiel 40, vai ter a medição do templo, ele leva bastante capítulos lá. E aí você tem aqui uma situação que é um texto muito perigoso, que é usado para defender a ideia, que com certeza você já ouviu, da reconstrução do terceiro templo, que ele seria o grande sinal da volta de Cristo. O templo vai ser construído onde é o Domo da Rocha, o terceiro templo, né, terceiro templo de Salomão, exato. E ali o anticristo vai sentar no trono ali, vai exigir ser adorado como Deus, vai sentar no trono de Davi. Muitos usam esse templo, que João está medindo aqui o templo, e que vai ter uma orientação que a gente vai ver já já, que indicaria que ele vai ser reconstruído, mas não é todo mundo que vai poder entrar ali, e quando ele for concluído, quando for concluída a construção do terceiro templo e o anticristo sentar lá, aí então de fato Jesus volta já glorificado, e enfim. Tá? Muitos usam esse texto da medida do templo para justificar que vai haver uma reconstrução, por isso que Deus manda João medir, porque vai fazer de novo. Você sabe que a linha que eu sigo ela é gramatical, ela é narrativa, ela é histórica. Então, a gente tem que se ater ao texto, tá bom? Aqui é importante a gente enfatizar que, olha, o medir, que é mandado João medir o templo com a vara de medida, esse medir aqui do grego, ela é metros. Metros no grego é medida. Por isso que os termos que a gente tem relacionado à unidade de medida são metros ou metrônomo. Você tem ali os centímetros, que são metros em 100 quilômetros, que são metros em 1000. Tá, e por aí vai afora. O cronômetro, que é a medida do tempo. Aí você tem o cronos e o metros, que é uma medida de tempo indeterminada, porque você mede o tempo que você quiser. Você tem um metrônomo ali para calcular 30 minutos, 1 hora, 12 horas. Então você tem o cronosmetros. Então esse metro aqui é medida. Só que, olha, lembra da questão do nefesh e da psique, que é o alma-sangue e o alma-espírito, você pega o substantivo e translitera, você tem a mesma situação aqui. Esse medir do metros, unidade de medida, ele tem uma aplicação hebraica que ela, inclusive, é muito comum, tá? Ela não é estranha, por exemplo, ao nosso uso, que o entendimento desse metros, a medida, ela é entendida como julgar, avaliar e analisar. Quer ver um exemplo? A gente usa isso no nosso dia a dia e não sabia nem qual era a origem. Você já teve a sensação de que você entrou num ambiente e quando você entrou no ambiente, as pessoas que estavam ali te mediram dos pés à cabeça? Não estavam calculando a sua altura, correto? Estavam te avaliando, julgando sua postura, sua veste, sua aparência, quem você era. Isso era o medir dos pés à cabeça. Estavam te julgando, te avaliando, te analisando. Essa aplicação é comum ao nosso uso e procede dessa questão da aplicação do grego em relação ao hebraico, tá? Isso eu tenho base bíblica para poder te explicar
como isso é verdade, não é uma invenção da cabeça também. Você vai ter Mateus capítulo 7, verso 1, é o famoso não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida com que medires será medido, com a mesma medida que julgares será julgado. Tá? Então olha só, na poesia hebraica, que eu tanto bato na tecla nos estudos e nos vídeos, isso fica claro quando ela usa a repetição dos termos para memorização e ênfase. Lembra que eu falei agora há pouco do biscoitinho, que se você memorizar e conseguir responder certo, aplicar, você é premiado. A memorização é um recurso literário e poético hebraico muito forte, que também é usado isso no grego. Você vai ter essa característica muito forte com Salomão. Salomão fazia muita poesia hebraica. Você vai ter muitos dos salmos com poesia hebraica. Davi usa muito isso. E a gente, em um dado momento, vai ver como que Paulo usa muito isso também. Tá? Então, olha como que diz respeito à mesma coisa. Ó, pegando só fragmentos do verso 1 do capítulo 7. Não julgue para não ser julgado. Julga, julgado. Aí depois você vai ter, com a medida com que medires, será medido. Julgar, julgado, medir, medido. Tá? É uma poesia hebraica de repetição e ênfase. Aqui é um jogo de sinônimos. O julgamento e a medida estão relacionados a analisar, a avaliar. Tá bom? Então é importante a gente ter esse entendimento para saber que o que João estava fazendo aqui não era medir propriamente dito para calcular quantos metros era em côvados, como você vê lá em Ezequiel, por exemplo, que essas medidas, você vai ter textos que Deus manda medir a Israel, ou tem momentos que Deus se aborrece porque Israel estava sendo medido sem a autorização dele. Você tem aquele famoso censo que Davi faz, que ali ele estava contando a quantidade de pessoas, né? Mas ali era uma medida, era considerado também como uma medida, Israel estava sendo medido. Você tem ali o famoso Mene, Mene, Tekel, Persi, Tekel, Parsim, né, de Daniel, a escrita na parede. Teu reino foi pesado, medido e achado em falta. Que eu falei isso no vídeo sobre coração de pedra, sobre você ser pesado e achado em falta. Então, olha, foi medido, pesado e achado em falta. Você foi avaliado e considerado insuficiente, tá? Tudo isso você deve levar em consideração. O que João está medindo aqui é você estar avaliando, analisando, julgando, e aí você tem tudo aquilo que é mandado ele julgar, né? Então a gente aqui, ó, para judeus, né, o medir e julgar são sinônimos, tá? E para nós também, tá? Tem muitas pessoas em várias regiões do Brasil que não usam o termo julgar, por exemplo. Você vai assim, para com essa mania boba de ficar medindo os outros. Você não está calculando a altura da pessoa, você está avaliando, julgando, analisando. Bom, então isso é importante a gente ter em mente. O que João está fazendo aqui, segundo a ordem de Deus, é julgando, analisando, avaliando todas as características que Deus fala para João em seguida, tá bom? Então, tendo esse entendimento, vamos entender a medição aqui do seguinte aspecto. O que é que estava sendo medido e para que estava sendo medido, né? Então, você vai ver que no texto você tem a medição do templo de Deus, do altar e os que adoram. Essa visão vem de Ezequiel 40, conforme a gente falou, onde lá Ezequiel, acho que até o capítulo 43, né, mede tudo. E ali ele mede mesmo, ele anota as medidas. Olha, deu não sei quantos côvados, deu não sei aonde, não sei aonde. Só que esse caso aqui é a mesma visão, porque lá a finalidade de Ezequiel era um período exílico do povo na Babilônia. É sabido que durante aquele período de exílio da Babilônia, você tem ali Daniel dentro da Babilônia, com o povo que foi para lá, e aí você vai ter Jeremias e Ezequiel, né? Um ele vai estar em relação ao reino do norte, outro vai estar em relação ao reino do sul, todos profetizando ao mesmo tempo, porque estavam cativos, os que não foram para a Babilônia, né? E aqui no caso de Ezequiel, de fato era uma avaliação do templo. E aí o que Deus está mandando avaliar? Deus está mandando avaliar o templo? Deus estava mandando avaliar como se encontrava a sua casa na terra. Analisa para mim como é que está a minha casa na terra. Essa medida era para saber como a casa do Senhor estava. No contexto de Ezequiel, é pré-construção do templo, depois lá com Neemias, com Esdras, tá? E aqui, no caso, a reconstrução do templo que João está medindo não é o terceiro templo de Salomão que o anticristo vai se sentar, não é isso. Essa reconstrução é do templo agora, cada uma das pessoas, tá? Porque você vai ter características aqui que vão ajudar a entender isso.
Está sendo medido o templo como pessoa, visto que Paulo diz que a partir de Jesus, cada um passa a ser um templo, uma morada do Espírito Santo individualmente. Você vai ver que Jesus, quando está falando com a mulher, qual que é o lugar certo para adorar? Jesus fala, né, vai vir a hora, e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não no Monte Gerizim, como os samaritanos, não no Templo de Jerusalém, como os judeus aqui da tribo, né, de Judá, o povo do sul. Então, o que está sendo dito aqui é para João medir como se encontrava a casa do Senhor, medir como se encontrava o altar onde eram oferecidos sacrifícios. Aí você vai dizer assim, mas nesse tempo aqui o povo estava debaixo do jugo do Império Romano, mas o templo foi destruído em Jerusalém e isso cessou as cerimônias no templo. O povo continuou sendo igreja. A medição aqui é como se encontrava o povo, aqueles que se diziam sacerdotes, aqueles que se diziam doutores da lei, eles não deixaram de existir, o templo foi destruído. Tanto é que a continuidade do povo aqui em relação ao Império Romano e o povo judeu, muitos desses líderes aqui, eles vão perdurar até depois lá na frente, a gente vai estudar isso quando a gente chegar especialmente no capítulo 17, lá na frente, esses líderes religiosos judeus que continuam aqui existindo geração após geração, vão influenciar demais nas atitudes de Constantino. Tá? Então, o templo de Jerusalém foi destruído. Então, o que está sendo medido aqui, o templo de Deus? Cada uma das pessoas que se diz servo de Deus, que se diz povo de Deus. E você vai entender isso aqui melhor, porque olha só, é para medir o templo de Deus, o altar, né? Ou seja, como eram oferecidos os sacrifícios. Qual o sacrifício que era oferecido aqui a Deus? O sacrifício oferecido a Deus aqui não era mais o cordeiro expiatório, mas era a sua dedicação de vida. Lembra que o mártir, ele é o testemunho é o mártir, por sinônimo, né? Quer dizer, aquele que entrega a própria vida por aquela causa. O mártir é o que morre por acreditar numa causa. Os sacrifícios aqui que estavam sendo oferecidos, no caso, não tendo mais o templo, era a própria devoção, a preço da própria vida. E aí medir aqueles que adoram. Os que adoram. Como que eles estavam adorando sem o templo? Eles estavam sendo avaliados. E para que tudo isso? Porque em seguida o que viria dentro da literatura apocalíptica, o que vem a seguir na sétima trombeta, é o Yom Kippur. Lembra que a gente vem ensinando que está realizando um culto aqui, o toque das trombetas conclama a 10 dias de arrependimento para depois vir a expiação? Não é absurdo pensar que nós estamos no toque da última trombeta para vir os dias de arrependimento para que venha a expiação, a grande colheita. Aqueles que sobem para Jesus, a colheita que Jesus se referiu quando separa o joio do trigo, deixa o joio e o trigo crescerem juntos até o dia da ceifa, e aí você vai separar o que é bom do que é ruim. Essa medida, ela tem muito, muito, muito a ver com tudo isso. Tá? Então essa medição não é para que haja uma planta, uma construção, até porque isso aqui está explícito no texto. É para medir o templo de Deus, medir altar e medir também as pessoas. É para medir os que adoram. Então não pode ser uma medida física para reconstrução, porque os que adoram também são medidos. Percebe como é que agora faz sentido ainda mais o uso desse sinônimo, da medida como julgamento? Imagina, aí você tem lá 2 milhões de judeus lá, ao redor do templo. Vamos medir um por um. Esse aqui tem 1,80, esse aqui tem 1,62, esse aqui tem 1,70, 1,74. Não é para medir literalmente com unidade de medida por tamanho. É para medir no sentido de avaliar, de julgar, de analisar. Tá bom? E aí a característica talvez mais interessante. O pátio não. Não era para medir o pátio porque foi dado para os estrangeiros. Foi dado para os goim na Bíblia judaica, né? Que o goim é estrangeiro em hebraico. Então por que eles não devem ser medidos? Porque eles não vão ser avaliados, porque agora, a partir do momento em que Jesus ele sobe ao céu e é firmada uma nova aliança, o selamento através da Santa Ceia que a gente acabou de estudar, os estrangeiros entram para o plano de Deus. Então eles não podem ser avaliados agora porque eles estão entrando no plano de Deus. Mas você falou que isso aqui está sendo medido porque em seguida vem um arrebatamento. Sim, porque no meu entendimento e de vários bons teólogos, esse momento dos alertas das trombetas,
ele vem acontecendo na humanidade repetidamente. O que não aconteceu na humanidade até hoje é a 7ª trombeta. Então, os estrangeiros eles não estão sendo avaliados porque eles estão entrando para o contexto. Entendeu? Tem nações que ainda não entraram. Eu tenho um vídeo no meu seriado sobre o arrebatamento, que eu falo sobre o evangelho em todo mundo. Tem um dado muito interessante. Se você juntar, por exemplo, a China e a África, e uma parte da Coreia, salvo engano, 2,5 bilhões de pessoas não têm liberdade de acesso à internet. O acesso à internet ele é controlado pelo governo sobre qual conteúdo consumir, e alguns nem têm acesso, são proibidos mesmo. Então imagina se essas pessoas de uma hora para outra têm acesso à internet de maneira livre e podem assistir vídeos de pregadores evangelizando, seja do que for. Essas pessoas têm acesso a Jesus e o evangelho do reino chega em todo mundo, aí se cumpre. Lembra o juramento do anjo de que não haveria mais intervalo de tempo? E aí Deus manda, logo em seguida, Deus manda João profetizar de novo a respeito de muitas nações, povos e línguas e reis. Está dentro desse período de que João está profetizando de novo. O anjo acabou de jurar na 6ª trombeta e Deus manda João pregar de novo para nações e multidões e línguas e povos. Eu entendo que aqui a gente pode estar dentro desse período de 10 dias do arrependimento com o aviso das trombetas até chegar a expiação. Porque a expiação não chegou ainda. O arrebatamento ainda não veio. A colheita não foi feita ainda. Então, estrangeiros estão chegando para o plano da salvação, estão sendo enxertados na figueira. Eles estão sendo enxertados, como Paulo disse. O que está sendo medido aqui é a árvore que dá fruto, é a árvore plantada por Deus. E aí esses que estão vindo de fora são enxerto. Por isso eles não estão sendo medidos, o que não quer dizer que nós estrangeiros não israelenses, não israelenses nascidos em Israel, nós estrangeiros, não quer dizer que nós não estamos sendo avaliados. Aqui é o plano de salvação quando ele sai do contexto de Israel e a graça alcança os gentios. A gente já viu isso lá no capítulo especificamente dos 144.000, tá? É importante depois, quando isso aqui tudo for ao ar, você voltar lá nesses capítulos e ver tudo bonitinho. Provavelmente eu vou pôr separado. A timeline com certeza vai ter para facilitar a didática, mas é muito importante entender isso, tá? E aí um assunto bem polêmico, que tem um período de tempo dessa medida que Deus fala, 42 meses, segunda metade da última semana, o ungido é cortado, gentios entram no plano da graça pela rejeição dos judeus à obra messiânica. Esse período de 42 meses, você tem a primeira referência disso lá em Daniel capítulo 7, Você vai ter isso depois também em Daniel capítulo 9, que é 42 meses, 1260 dias, uma semana, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, ou tempo, tempos e metade de um tempo. Esse tempo, a palavra em hebraico, ele quer dizer estação, que é medida pelas estações do ano, E no entendimento que eu já falei sobre a questão da última semana de Daniel, para mim ela é ininterrupta, juntamente com as 69, e no meio dessa última semana, da semana 70, no meio dela, o ungido, o Mashiach, que é o que está escrito lá, que quer dizer o ungido, o Messias, ele é cortado, que é um termo dizendo que ele é tirado do meio de nós, ele é morto, ressuscitado, e aí os 3 anos e meio seguintes, ali, cumprindo as 70 semanas, é quando os gentios entram no plano da graça, porque os judeus eles rejeitam a obra do Messias e continuam sacrificando ali no templo até o ano 70, quando o templo é definitivamente destruído e ninguém pode mais sacrificar nada no templo. Eles não recebem o cordeiro, sacrificam por conta própria. Então, a partir do momento ali do apedrejamento de Estevão, a conversão de Cornélio, os gentios entram no plano da graça. Certo? Então o entendimento aqui é esse, que os estrangeiros são deixados de fora da medição porque ainda não estão no plano. Aqui, pela prolepse, seria uma recapitulação, e a partir de agora João vai profetizar novamente a nações, povos, línguas e reis, e os gentios começam a entrar no plano da graça, que nesse momento era exclusiva a Israel. Tá bom? A gente tem que ter esse cuidado de fazer na recapitulação. A gente vai ter recapitulação novamente, no capítulo 11 aqui, a gente vai ter esse recurso literário de novo e eu acredito que isso vai ficar claro para você. Vou colocar para você agora aí na tela todos os versículos que tem na palavra
sobre esses termos de 1260 dias, 3 dias e meio, 3 anos e meio, tempo metade de um tempo, semana metade da semana. São todos os versículos que tem na Bíblia com esses termos. Segundo o comentário de Richard Bauckham, endossado por Michael J. Gorman, e também visto em outros livros, principalmente de Harry Fairbank, onde ele estuda minuciosamente os escritos originais do livro de Daniel. Inclusive ele fala sobre a questão de Daniel estar escrito em hebraico, em aramaico, um pouco em persa. Ele explica que Daniel, ali recebendo do anjo a revelação e o entendimento da profecia, a partir de Daniel, qualquer tempo de perseguição ou de severa opressão contra o povo de Deus, ela seria denominada de 3 anos e meio, de 42 meses, de metade da semana, 1260 dias, e a partir do capítulo 12, que a gente vai estudar daqui a pouco, em diante, esse termo aparece várias vezes. Ele aparece aqui no capítulo 11, né, em relação à questão das testemunhas, a medição do templo, e ele vai ser bastante usado daqui em diante. Então, olha só, nesse entendimento que esses autores que estudaram o original de Daniel, eles têm acerca do que significa, né, 3 anos e meio, 3 dias e meio, eles entendem que sempre que, a partir de Daniel, a Bíblia se refere a 3 anos e meio, ela está dizendo sobre um período severo de perseguição ao povo de Deus. Então você vai ver que eu tenho referências, por exemplo, do Apocalipse. Olha quantas vezes aparece. Apocalipse 11:3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Aí você tem o Apocalipse 9. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Tá vendo? 1260 dias, 3 dias e meio. 3 dias e meio não é 1260 dias. É verdade. 1260 dias, eles são 42 meses, que vão dar 3 anos e meio. Na linguagem profética, o dia e o ano são usados igualmente, de acordo com a explicação em Daniel, que vem lá de Números de Levítico, sobre o dia e o ano profético, quando Deus fala das festas, dos anos de descanso, enfim. Então aqui uma coisa fala com a outra. Tá vendo? Se a gente pegar tudo isso e entender como a última semana de Daniel e jogar lá pro final, vai ter hora que não vai bater as 3 semanas e meia, os 3 anos e meio, os 3 dias e meio, porque eles servem para mostrar, como eu entendi, segundo o entendimento deles e as pesquisas muito bem embasadas, principalmente no texto original, que de fato esses termos 3 dias e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, uma semana, metade da semana, tudo se refere a um período de tempo onde há severa perseguição ao povo de Deus, a severa provação sobre a terra envolvendo o povo de Deus. Tá? Apocalipse 11:11, olha só, depois daqueles 3 dias e meio aí novamente, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, eu entendo que já é o arrebatamento. Aí o capítulo 12 que a gente vai ver em seguida, tá? Não é um spoiler aqui não. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, 42 meses, tá? Igual Apocalipse 11:3. Veja que aqui, capítulo 12, após o 11, que é a 7ª trombeta, a história volta lá no começo. Se a história volta no começo, como é que 1260 dias representa o final? Se aqui está voltando para antes de Jesus nascer. Não, mas os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que fazem uma leitura linear do Apocalipse, entendem que aqui é a igreja sendo provada no deserto após o arrebatamento, aos que ficaram, é Israel fugindo do anticristo. Depois a gente vai falar mais sobre isso no capítulo 12. Verso 14. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tempos, tempo, metade de um tempo, é 3 anos e meio, são estações do ano, tá bom? 42 meses também. Apocalipse 13, verso 5, olha só. Foi-lhe dado uma boca para conferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio de novo, que é o tempo que a besta recebe poder, tá? Que é os que entendem que é os 3 anos e meio onde o anticristo ele amplifica a perseguição contra a igreja,
né? Não tem mais os 3 anos e meio de falsa paz, a perseguição propriamente dita. É o que alguns entendem, né? Mas está vendo como que eu não posso pegar esse termo 3 anos e meio e usar ele onde eu quiser? Ele aparece aqui em diferentes momentos. Olha aqui a primeira vez que ele aparece, Daniel 7:25. Proferirá contra o Altíssimo palavras contra o Altíssimo, destruirá o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso aqui outra hora eu falo sobre isso, tá? Isso aqui é muito legal. Se não me engano já está até lá no slide, está bonitinho lá, o mudará os tempos e a lei, lá no capítulo 17 do Apocalipse. Olha, eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos metade de um tempo. Tá vendo? Aparece esse termo em Apocalipse 12 e aparece aqui em Daniel 7:25. Daniel estava se referindo a esse período do Apocalipse? Sim, mas não como a última semana, não como a grande tribulação lá no final de tudo. Tá? Não vai ser um período de 7 anos literais a grande tribulação. Ela vai se intensificando, assim como o princípio das dores, a dor de parto. Ela vai piorando quanto mais próximo da última trombeta. Eu entendo que até mais do que 7 anos, né? Porque vai depender do quanto é intensificada a perseguição até a trombeta ser tocada e Jesus voltar. Então, assim, os que creem que é 7 anos de tribulação, eu entendo que vai ser até maior do que isso, que é uma intensificação muito grande até chegar no clímax. Ainda em Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Quer dizer que vai até o final. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui é onde alguns entendem que é o anticristo fazendo uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, e na metade da semana ele vai impedir o culto, fazer cessar o sacrifício, e eu já entendo como outros bons autores que é o próprio Cristo. Tá? Mas aqui novamente uma semana é usada como 7 anos, metade da semana é usada como 3 anos e meio. Daniel 12:7. E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão ao céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos, metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Percebeu que esse capítulo 12, verso 7, é exatamente o que João viu, o anjo poderoso jurando por aquele que vive para sempre, que não haveria mais demora? Veja que aqui o juramento dele é que o cumprimento dessas coisas era para um tempo, tempos, metade de um tempo. E aí a gente vê em Apocalipse que ele jurou que não haveria mais intervalo de tempo, ou seja, cumpriu. E cumpriu isso o quê? Muito depois de Apocalipse ser escrito no ano 95. E aí João recebe a ordem, importa que profetize novamente a povos, línguas, nações e reis. Tá vendo como que a mesma unidade de tempo, o mesmo termo para aprovação, ele se aplica em diferentes situações? Quer ver um outro exemplo legal? Lucas capítulo 4, verso 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Está vendo uma prova de que 3 anos e meio é usado, inclusive, para descrever um período de severa provação sobre a terra? E aí se repete na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Está vendo só a mesma aplicação dessa unidade de tempo? Por isso eu entendo que ela não é descolada das 69 de Daniel. Esse termo, 3 anos e meio, a partir de Daniel, começou a ser usado para descrever toda e qualquer provação severa sobre a terra. Então, 3 anos e meio é uma linguagem de tempo padrão para indicar vários momentos de severa provação sobre o povo de Deus na terra. Unidades de tempo exatas, tirando as 70 semanas de Daniel, que são exatas, tal qual o próprio Daniel fala que estudou o livro de Jeremias para entender quanto tempo duraria o cativeiro, e ali foi exato. Depois dali, a aplicação de 3 anos e meio não é mais exata. É uma figura de linguagem para indicar momento de severa provação sobre a terra. Você pode discordar absolutamente, não tem problema nenhum, eu estou te apresentando só uma forma de entender o texto honesta, didática, baseada nos escritos.
Tá? Então, se eu estiver falando bobagem aqui, estou sendo bem acompanhado por pessoas que falam bobagens e está tudo bem, eu não passo vergonha sozinho, mas acompanhado de muitos bons autores e estudiosos sinceros, tal qual nós temos também muitos estudiosos sinceros, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, onde eu não digo que eles são desonestos, só não concordo, mas admito que são muito bons e contribuem muito para o evangelho nos dias de hoje. Então, dito isso, vamos continuar aqui. E aí nós chegamos a dois personagens famosíssimos do Apocalipse, as duas testemunhas. Muitos dizem que é Moisés e Elias, né? Por causa dos feitos deles de fazer cair fogo do céu, transformar a água em sangue. Essas figuras são muito famosas no Apocalipse e são entendidas também como literais, né? Como pessoas que vão vir nos 7 anos de tribulação, conforme o entendimento dispensacionalista. E são duas testemunhas que vão pregar ali, e aí vão fazer muitos sinais e vão ser mortas. Qual que é o entendimento da linha historicista? E no meu caso, acho que eu seria atemporalista, porque eu creio nas aplicações históricas que já houve, creio que elas se repetem ao longo das gerações, e creio que muita coisa também está reservada para o futuro. Tá? Então acho que eu sou atemporalista. Se é que existe, eu nunca vi, mas acho que no meu caso eu entendo que é um termo apropriado. Moisés e Elias, alguns dizem a lei e os profetas, eu sou mais adepto dessa segunda. Tá? O que é explicado acerca dessas duas testemunhas? Aqui é dito, né, que eles vão ter poder, vão fazer sinais, e Deus envia as testemunhas, eles vão pregar. O período de tempo são 42 meses ou 3 anos e meio, de acordo com o relato do Apocalipse. E veja que aqui a gente tem essa informação no mesmo capítulo que João está medindo o templo, medindo o altar, medindo aqueles que adoram. Isso após ter recebido a ordem de que profetizassem novamente a povos, nações, línguas e reis. Mas aí quem vai profetizar, quem vai pregar são as testemunhas. Entendeu? Então é preciso colocar as informações em ordem. O que é explicado no próprio texto de Apocalipse, capítulo 11, e eu espero sinceramente que você esteja estudando com a Bíblia perto aí, né? Porque eu não estou lendo os versículos para a gente ganhar tempo na explicação, mas acredito que você está com a sua Bíblia aberta aí. Tá? O que é explicado sobre as duas testemunhas, o próprio texto vai dizer, é que eles são os dois castiçais. Castiçal são os dois candelabros, são as duas menorá. A gente tem essa figura nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, bastante difundidas e explicadas, a gente entende que são as igrejas. Mas espera aí que eu não estou dizendo que essas duas testemunhas são duas igrejas exclusivamente. Tá? É explicado também que eles são as duas oliveiras. São as árvores que dão a oliva, que dão o azeite. O azeite serve para quê? Para adoração no templo, para iluminação, para acender as lamparinas na escuridão. Começa a associar. Essa é uma referência das duas testemunhas, né, como castiçais e como oliveiras, é uma referência direta ao livro do profeta Zacarias, capítulo 4, pega do verso 13 ao verso 14, que explica muito bem acerca da visão da menorá, que tinha 7 tubos, né, que chegavam até cada uma das suas velas para acender as 7 velas. Tem a ordem de como construir esse candelabro. É muito interessante você pegar essa referência e dar uma lidinha lá, tendo essa figura das duas testemunhas em mente. Tá? Também acreditava-se que essas duas testemunhas eram Josué e Zorobabel, né, dos tempos do Antigo Testamento. E, mais contemporaneamente, muitos entenderam e acreditavam que se tratava de Paulo e Pedro, porque foram martirizados no tempo da perseguição de Nero. Que a gente até falou um pouco sobre isso no começo do nosso estudo, sobre a questão de que não era Nero o imperador no tempo do Apocalipse e tal. Mas a explicação de Zacarias é boa, tá? Associando, então, aos castiçais do próprio livro de Apocalipse, há um entendimento de alguns, como, por exemplo, essas duas testemunhas, esses dois candelabros, essas duas oliveiras que davam azeite para iluminar nas trevas, eram a igreja de Esmirna e Filadélfia. Tá? Quem tem uma explicação absolutamente sensacional sobre as duas testemunhas é o irmão Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. Vai lá, ele tem um vídeo lá, as duas testemunhas, e ele explica sobre o candelabro, bonitinho, as duas testemunhas, Esmirna e Filadélfia, e as duas oliveiras. Ele faz um esquema gráfico sensacional. É provavelmente a melhor explicação que eu encontrei sobre duas testemunhas na internet, considerando inclusive esses outros autores que eu tanto menciono. Tá? Esse entendimento de ser Esmirna e Filadélfia, para mim faz sentido representativamente, né, a questão da igreja, porque Esmirna e Filadélfia
eram as duas igrejas que não tiveram repreensão da parte do Senhor. E aí elas têm semelhanças com o ministério de Moisés e Elias. Moisés é aquele que profetizou ao povo, que guiou o povo. Ele foi aquele que realmente fez a água virar sangue nas pragas lá do Êxodo, participou do momento da libertação do povo de Deus, e ele conheceu a morte física, mas Deus guardou seu corpo para si. Então ele é a testemunha que profetizou, que guardou a palavra de Deus no período ali do Império Egípcio e conheceu a morte física. E olha só, Esmirna é uma igreja que não foi encontrado reprovação nela, que interessante, né? Mas ela suportava ali a perseguição dos dias dela. Já Elias é um que profetizou no tempo ali de Jezabel e de Acabe, perseguição aos profetas, e ele não conheceu a morte, tal qual como as pessoas entendem que seria Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre toda a terra, para provar os que vivem na terra. Você está falando que então agora você acha que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Não. Eu entendo que a igreja de Filadélfia ela é uma parte de todo. As 7 igrejas é uma representação de todas as igrejas. Até porque Deus mandaria cartas somente para 7 igrejas da Ásia, né? Mais do que Corinto, mais do que Tessalônica, mais do que Colossos, mais do que Filipos. Não eram igrejas também que precisavam receber cartas e que tinham até muito mais importância dentro do Novo Testamento, dentro daquela época, durante toda a civilização conhecida, eram igrejas até muito mais importantes. Então só essas 7 receberiam carta. Por isso eu entendo que as 7 são uma representatividade. Tá? E aí, Esmirna talvez seja aquela igreja, uma parte dos nossos irmãos, que até que Jesus volte, vão morrer sem ter ele voltado e vão acabar ressuscitando e voltar com ele. E de repente Filadélfia é aquele irmão que vai estar vivo no dia que Jesus voltar e simplesmente vai ser transformado, não vai conhecer a morte. Não deixa nenhum desses de ser igreja. São só períodos diferentes. Visto até que Elias ele vem muito depois de Moisés, né? Mas é só um entendimento comparativo de quem seriam as testemunhas. Meu entendimento é de como a própria Bíblia retrata várias vezes Moisés e Elias é o que é chamado de a lei e os profetas. É a palavra de Deus. Ah, é o Antigo Testamento, então o Novo não entra? Claro que não, o Novo Testamento é o próprio Jesus, ele é o Novo Testamento, ele é a nova aliança, cumprindo tudo que há no Antigo Testamento. Jesus é a Torá viva e encarnada, ele é o Logos, é a palavra que virou Deus, o verbo que se fez carne. Certo? Então o entendimento é de que essas duas testemunhas é a lei e os profetas, que é a palavra de Deus levada pelas pessoas de todos os tempos até a vinda de Jesus. Tá? Esse é um entendimento bastante tranquilo. Ele não é muito comum, é verdade, só que também assim não é nenhum absurdo, não é uma coisa rara de se encontrar. Muitos entendem como as duas testemunhas, sendo a lei e os profetas, a palavra de Deus, sendo pregada pela igreja de Deus até o dia que Jesus de fato venha. Fato é de que essas duas testemunhas terão autoridade para grandes sinais, né? E isso alude a 2 contrapontos muito importantes. E eu quero que você preste atenção nisso. Isso aqui é uma informação do livro de Balkan, tá? Além do Apocalipse com Responsabilidade. Esse é um entendimento que ele tem as bases dele de teólogos que deram aula para ele, que escreveram livros, e ele trouxe esse entendimento. Eu me atentei para esse detalhe e para mim faz total sentido e compartilho com vocês agora aqui. Tem 2 contrapontos muito importantes, tá? As duas testemunhas aqui de Apocalipse 11, elas conseguem os exatos resultados contrários a Moisés e Elias com o testemunho. Então, por exemplo, a Moisés, durante as pragas do Egito e os sinais que ele fez, a 10ª parte do povo ela era preservada. Atingia todo o Egito e o povo de Israel ali, considerado a 10ª parte. Só que o povo não era numeralmente a 10ª parte, porque o texto vai dizer que o povo, né, que os hebreus, eles se multiplicam tanto que Faraó tem medo de eles ficarem muito grandes e tomar o Egito para si. Então era um povo muito grande. Especula-se aí 2 milhões de homens, né, fora mulheres e crianças. Então a 10ª parte aqui, se você pega do hebraico ali a 10ª parte é a primícia, é o primogênito, é a melhor parte, é o 10º, da onde vem o dízimo, tá? Então, de tudo que Moisés realiza de sinais ali no Egito, a 10ª parte é preservada, a entender-se ali o primogênito, que é a 10ª parte, que é a primícia
da geração dos filhos, né, que é o primeiro. A 10ª praga do Egito, que é a última, ela vem contra os primogênitos, que são a primícia da família, o primeiro gerado, né? A primícia, o dízimo, a 10ª parte, é considerada a parte mais importante, a 10ª parte do principal. Tá? O primogênito é considerado o principal, o primeiro em importância. Depois você tem Jesus, chamado de a primícia dos que dormem. Mas Jesus não é o primeiro que ressuscitou na história da humanidade. É verdade. Primícia quer dizer também parte mais importante. Jesus é o mais importante dentre os que já ressuscitaram. Tá? Lázaro ressuscita antes de Jesus, o filho da viúva de Naim ressuscita antes de Jesus. Mas Jesus, dos que ressuscitam, é a parte mais importante, é a primícia. Tá? Então aqui, se você for aludir, a 10ª parte, no caso aqui, do capítulo 11 de Apocalipse, a 10ª parte é aquela que Deus faz ela cair, entendeu? Lá no Êxodo, a 10ª parte é a preservada. É que nem Elias. 7.000 não se prostraram a Baal, Deus preserva. No caso aqui em Apocalipse, 7.000 homens morrem quando cai a 10ª parte da cidade. Percebe como tem uma mudança? Deus ele está agora permitindo que caia a parte menor, né? A parte menor ela cai no Apocalipse 11, para que a maior seja preservada, diferentemente do Êxodo e dos Reis. Lá, a menor parte é preservada, porque a maior parte dos homens eram maus aos olhos do Senhor, né? A 10ª parte do que tinha no Egito, dos homens que serviam a Deus, é preservado nas pragas, os primogênitos, as primícias. E os 7.000 de Elias, que não se prostraram a Baal, são aqueles que se mantiveram intactos e não foram influenciados pelos profetas do paganismo. A menor parte é preservada tanto em Moisés quanto em Elias. A menor parte é guardada das pessoas que servem a Deus. Em Apocalipse acontece o contrário. A 10ª parte da cidade cai e 7.000 homens são mortos. Aqui é uma mudança, olha. O resultado oposto mostra que agora a maior parte é preservada. Porque o objetivo de Deus a partir desse momento, após a ressurreição de Jesus, com a palavra dele, a lei e os profetas, o objetivo é salvar a maior parte. Percebe o contraponto? É muito importante isso, porque você vê que o texto fala a 10ª parte da cidade caiu e 7.000 homens foram mortos. Aí você pega Moisés e Elias como as figuras que parece aqui metaforicamente representar. Em Moisés, a 10ª parte é preservada, através de 10 pragas, primogênito, as primícias, 10ª parte, 10 dias de arrependimento por Yom Kippur. Todo o 10 está relacionado a Moisés. E aí a Elias você tem ali 7.000 homens que não se prostraram a Baal, que Elias nem sabia que existia, achou que só ele era servo de Deus, fiel naquele tempo, e Deus disse, ainda reservei para mim 7.000 que não se prostraram. A parte menor está preservada aqui no Antigo Testamento. Nessa realidade do Apocalipse, a menor parte é a que cai, porque Deus agora tem a maior parte preservada para salvar ela com o testemunho. E não é interessante pensar que o testemunho, a vida e morte e os sinais das duas testemunhas aqui de capítulo 11 tem um efeito muito maior do que as outras coisas que aconteceram até agora? Observe isso aqui, olha. Uma prova disso que está sendo falado é que os avisos através das trombetas, né, já foram tocadas 6, como é que encerra a 6ª trombeta, né? Elas acabam não fazendo os homens se arrependerem das suas obras. Né? Tem a liberação dos selos, aí começam os avisos com as trombetas e os homens não se arrependem do seu mal. Né? Por exemplo, depois do segundo ai, né, é visto depois do segundo ai que os homens não se arrependeram. Só que olha só, após o martírio das testemunhas que foram mortas pela besta que subiu do abismo, né, e a ressurreição das testemunhas, fez com que os homens dessem glória a Deus dos céus. O que as trombetas não conseguiram, que os homens não se arrependeram, a morte e ressurreição das testemunhas, né, fez com que os homens glorificassem a Deus. O que Deus está dizendo aqui? Por isso que eu entendo que a igreja e a palavra, a lei e os profetas levados pela igreja. Os avisos das trombetas não foram suficientes para os homens se arrependerem. Só que a partir do momento que tudo isso é revelado, confiado, tudo foi aberto, os filos foram rompidos, o conteúdo foi entregue para João, para que ele mandasse essa carta, para que as pessoas tivessem esse entendimento do Evangelho, que Jesus é o Logos, é o Novo Testamento agora personificado, cumprindo o Antigo. A vida, a pregação das testemunhas, o seu martírio, sua ressurreição e subir ao céu,
faz com que os homens finalmente deem glória a Deus. Então olha só, veja que havia um alerta para que não fosse feito mal a elas. Deus está falando que se alguém fizesse mal às suas testemunhas, seria morto. Só que o mal foi feito a elas, e essas que fizeram mal à testemunha morreram. Assim como Jesus alertou, e as cartas às 7 igrejas também, se alguém tiver que ser morto, morto será. Jesus diz isso no seu discurso: se alguém for levado a ser preso, muitos serão mortos à espada, serão julgados, lançados em prisões, em cárceres. No Apocalipse, as cartas às 7 igrejas tem lá que alguns serão mortos, uns serão perseguidos, muitos serão presos. Então, se alguém tiver que ser morto, vai ser morto. Agora, por que eu entendo que é a parousia? Aí, no momento que as testemunhas ali, 3 anos e meio, elas estão expostas. Quer dizer, então, que vai demorar 3 anos e meio para ressuscitar? Não. É o que eu tenho falado sobre 3 anos e meio, 3 dias e meio, 42 meses, uma semana, metade da semana. É um tempo de severa provação. Aqueles que levam a palavra são mortos por causa dela. E parece que o ministério está sendo fracassado, porque a pessoa vem, prega e é morta. Na China acontece isso. Países da África acontece isso. Você entra lá, descobre que você está pregando e você é morto. O matar a pessoa que leva a palavra faz parecer que você calou o ministério dela. Mas a quantidade de pessoas ao redor do mundo pregando, esse martírio deles vai servir para que naquele tempo, quando tocar a trombeta, eles forem ressuscitados e as pessoas verem. Porque qual que é a sequência dos eventos? Aqueles que estão mortos ressuscitaram primeiro, conforme Paulo fala. Aí vão ser corpo físico igual a gente é hoje. E aí todos nós, corpo físico, os ressuscitados e os ainda vivos, vão ser glorificados juntos e vão estar com Cristo. Imagina as pessoas vendo a ressurreição de muitos. Elas vão olhar e falar: ressuscitou? Que coisa de louco. Aí é transformado, começa a flutuar para encontrar nas nuvens com Jesus e ser visto flutuando no céu. A pessoa vai olhar lá e fala: cara, que milagre é esse? E aí, vamos glorificar o Deus dos céus. Entendeu? Então esse entendimento das testemunhas é incrível, porque tudo que as trombetas não foram capazes de fazer os homens se arrependerem, à custa de dores, de 3 ais, de guerras, de fome, poluição, o testemunho daquele que é disposto a morrer pela palavra e a sua ressurreição para ser encontrado com Cristo nos ares, vai fazer com que os homens finalmente entendam que, cara, glórias ao Deus do céu. Olha que coisa incrível, para quem é testemunho, para quem leva a palavra de Deus. Então nós temos aqui, o entendimento das 2 testemunhas, então, é de que são a lei e os profetas, ou seja, eles são o evangelho, a palavra levada por aqueles que têm autoridade e estão dispostos a morrer pelo seu testemunho. Eles são, então, quem? A igreja de todas as eras. Muitos pesquisadores escatologistas, eles entendem a figura das 2 testemunhas como a ordenança de Deuteronômio 19:15. Tanto o Michael Gorman quanto o Richard Balkan, eles dizem exatamente esse entendimento. Essas 2 testemunhas, aliadas a Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, eles são o cumprimento de Deuteronômio 19:15, que fala que o seu testemunho deve ser validado na presença de 2 ou 3 testemunhas. Fazer valer um depoimento sobre aquilo que você está falando. Se você está dizendo a verdade, tem que apresentar 2 ou 3 testemunhas, tá? Então, olha só, para valer um depoimento, e Jesus, ele seria a 3ª testemunha, a fiel e verdadeira, como ele mesmo se apresenta na igreja de Laodiceia, que a gente viu agora há pouco, a igreja morna, eu sou testemunha fiel e verdadeira. Então, a ressurreição e o sobe aqui seria o que eu entendo, por exemplo, pela parousia. Quando Deus fala para as testemunhas, elas ressuscitam diante dos olhos das pessoas, o sopro de vida entra de novo neles, se colocam de pé e sobem para junto de Deus. Tá? Nesse momento eu entendo que é a igreja ressuscitando da sua morte física e sendo levada para o céu junto de Deus, de maneira que as pessoas olham, se espantam e glorificam a Deus porque sabem que o que ele disse era verdade e está se cumprindo naquele momento. Sobre parousia, finalmente temos aqui o grande clímax. Chegamos na 7ª trombeta e os reinos passam para Deus e para Cristo. Somente aqui nesse instante que vai ser tocada a 7ª trombeta, o 2º ai passa. Veja que a gente está tudo isso acontecendo no decorrer da 6ª. Então a 6ª trombeta tem, além do que a gente já viu, ela tem a medida do templo, tem as 2 testemunhas, a morte e a ressurreição, a besta sobe e mata elas. É o aviso, a 6ª trombeta é um aviso para os homens. Por isso que dentro desse contexto tem o juramento do anjo, o livro selado,
já não está mais selado, agora está aberto. João come, é doce como mel, desce para o ventre, ele assimila a palavra, ele não está autorizado a escrever o que os 7 trovões falam, e Deus manda que ele profetize novamente a outros povos, línguas, nações e reis. Isso tudo tem a ação das testemunhas. Dentro da 6ª trombeta fala que essas testemunhas profetizarão por 42 meses. E aí a besta sobe, vai matar eles, e o corpo deles fica exposto mais 3 anos e meio, até que eles sobem. A 6ª trombeta, então, teria a duração aí do que? De 7 anos? Claro que não. Tá? São avisos do que há de acontecer. E aí aqui, olha, seria todo o relato anterior, então, parte ou consequência da 6ª trombeta? Eu acredito que sim. Tá? Pois após a trombeta, que entendemos ser, provavelmente, as guerras entre nações que a gente viu agora, né, agora há pouco, a questão da visão do leão com cauda de serpente, essa coisa toda, né, saindo da boca fogo, enxofre, fumaça, seria uma preparação para o que vem a seguir. Tá? Então, olha só, após a trombeta, que nós entendemos ser provavelmente as guerras entre nações, de maneira imediata, após essas visões da 6ª trombeta, imediatamente após isso, né, seria do capítulo 9 para o 10, sem interrupção, vem a ordem para medir o templo. E aí essa ordem é o que? Medir o templo é o que? É uma análise, um julgamento, uma avaliação, para o que vem a seguir. A gente acabou de entender que essa medida do templo, você vai medir o templo, vai medir o altar e vai medir aqueles que adoram, mas não vai medir os estrangeiros ainda. Tá? Então é uma preparação para o que vem a seguir? Sim, no meu entendimento é. A 7ª trombeta, então, é um aviso para aqueles que aguardam o Senhor, diferentemente das anteriores, que eram para que a humanidade se arrependesse. Então, olha só, o entendimento aqui é 6 trombetas avisam a humanidade, sendo que a 5ª e a 6ª são primeiros 2 ais. A 3ª trombeta já não é mais um aviso para a humanidade, porque passou o tempo do aviso. A 7ª trombeta é a trombeta para os que aguardam ao Senhor. E aí é o 3º ai, por quê? Igual eu acabei de falar das 2 testemunhas. Ressuscita e sobe para Deus, as pessoas olham e falam, glória a Deus dos céus. E o que acontece no toque da 7ª trombeta? As nações ficam iradas, porque de fato Cristo veio e cumpriu tudo que eles não acreditavam. Jesus fala em Mateus 24, as nações verão o Filho do Homem no céu sobre as nuvens e se lamentarão. Quem que fica triste vendo uma visão glorificada? Quem sabe que se ferrou. Então olha que interessante. O 3º ai, que viria a seguir, apontava para o encerramento dos avisos para os homens. A 7ª trombeta é um aviso para o povo de Deus. Ao ouvir o toque da 7ª trombeta, nós finalmente somos resgatados para Jesus e encontramos com ele nos ares. É a parousia. E sobre a parousia, né, há um consenso sobre o toque da trombeta ser o arrebatamento. Tá? Há um grande consenso do toque da trombeta. Tem hino, né? O hino 469 da harpa fala, né, quando angelical trombeta nesse mundo estrangeiro, o meu nome ouvirei Jesus chamar, né? E aí é uma música sobre arrebatamento. Há um consenso sobre o toque da trombeta ser o arrebatamento propriamente dito. Só que há sérias divergências sobre como se dá o arrebatamento. Muitos concordam que a trombeta é o arrebatamento, mas a maneira como o arrebatamento se dá, ela é bastante divergente. Então a crença que o nosso estudo passa é do entendimento que nós temos seguido da sequência das trombetas, onde a última trombeta culmina no arrebatamento. Tá? Então são 6 avisos para a humanidade e um 7º aviso para os homens, de que é hora de subir, mas serve para a humanidade ver que, não ouvindo os 6 avisos anteriores, ela acaba não participando da glória com Cristo. Isso muito se dá pela nossa leitura do Apocalipse, por paralelismo progressivo e por prolepse. A gente entende que tudo se consuma em Apocalipse 11. A vitória de Jesus, a colheita, o Yom Kippur, a ceifa, né, dos que esperam no Senhor, as primícias do Senhor, né, o trigo separado do joio. Mas você ainda tem 11 capítulos do Apocalipse, porque nós entendemos que começam recapitulações aqui. Jesus vence de fato aqui. Tá? Muito pelo que a gente está vendo aqui agora, mais algumas coisas que nós vamos ver à frente. Tá? A comum leitura linear, né, faz com que, por exemplo, dispensacionalistas creiam nas fases. Você já ouviu isso, né? Ou você crê nisso, né? Arrebatamento em 2 fases. Onde a primeira fase do arrebatamento é secreta e a segunda é visível, só que é após tribulação.
Jesus vem em duas fases, arrebata a igreja, ninguém vê, né? Aí canta-se a música onde está aquele povo barulhento, não entendo dessa forma. A igreja vai, você só encontra a roupa, não sabe para onde foi, começam 7 anos, após 7 anos Jesus volta com esses que sumiram então com ele, destrói o anticristo, acaba a tribulação. Alguns entendem dessa forma. Mas o toque da trombeta ele causa algumas reações imediatas na Terra. Lembra que nosso entendimento é que as trombetas elas se manifestam no mundo espiritual, mas interferem já na Terra, diferentemente dos selos? Pois é, vamos lá. Outra séria divergência que nós temos é em relação a um foco dado a outro tipo de trombeta para entender que essa sétima não pode ser o arrebatamento. Você já deve ter ouvido alguém falar que a sétima trombeta não é o arrebatamento, principalmente porque pré-tribulacionistas e dispensacionalistas acreditam que desde os selos a igreja não está mais aqui. Então, como é que eles creriam, fazendo uma leitura linear, de que a igreja está arrebatada aqui nos selos, né? Alguns entendem que é em Apocalipse 4, né? Que é quando João sobe ao céu, alguns entendem que o arrebatamento baseado em sei lá o que, respeitosamente, visto que ali é uma ordem só para João. E aí os selos começam a ser um momento, um período tribulatório, que aí o povo já está no céu, que dizem que a igreja não aparece mais aqui, que é aquele que tem ouvidos ouça, e aí não é mais a igreja porque ela não está. Tem pastor famoso que prega isso e ensina dessa forma. E vão dizer que a sétima trombeta em Apocalipse 11 não pode ser o arrebatamento porque a igreja já subiu aqui. Que essa sétima trombeta seria uma forma, figura de linguagem de falar que é um aviso para a terra durante o período tribulacional. Desse tipo de pregadores que creem que essa sétima trombeta não é arrebatamento, tem alguns que compreendem que, primeiro, Paulo, quando ele vai dizer em Tessalonicenses da trombeta, que tocaria a última trombeta, ele se referia à trombeta romana que anunciava início e final dos jogos romanos. De fato, as trombetas romanas anunciavam o início e término dos jogos romanos, que era um grande atrativo do Império Romano, isso é fato. Então, a própria Bíblia judaica, ela traz o shofar, ao invés de trombeta, no Novo Testamento, nesses termos do Apocalipse, em Mateus 24, nas falas de Paulo em Tessalonicenses. Pareceria estranho você se referir às igrejas que receberiam a carta, aos Tessalonicenses propriamente ditos, você falar da trombeta que vai soar e em seguida virá o arrebatamento e tudo, sendo que Paulo está se apropriando de uma figura que o próprio Jesus usou. Você vai ter Jesus em Mateus 24 falando alarido de trombeta, né, o rijo clamor de trombeta, os anjos ajuntariam os escolhidos dos 4 ventos. Paulo usa essa mesma linguagem, ele se apropria da fala de Jesus. Então é correto dizer que Jesus está se referindo às trombetas romanas quando ele faz o discurso escatológico em Mateus 24. E o interessante é que você tem Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, falando do mesmo discurso de Jesus. Somente Mateus, que escreve para os judeus, está se referindo à trombeta. Quando Jesus fala, com rijo clamor de trombeta, enviará os seus anjos para juntar os escolhidos. Em Marcos 13, que é escrito aos crentes romanos, aos crentes que estão em Roma, não tem essa referência à trombeta romana. Fala ali que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, todo olho verá, e tal. E descreve o arrebatamento, mas sem a menção da trombeta. Da mesma forma que Lucas, que escreve aos gentios, escreve aos gregos, mas especialmente aos gentios de uma forma geral, não se referencia à trombeta. Somente Mateus. Então é bastante estranho o entendimento de que Paulo estaria fazendo metáfora dos jogos romanos. É bem verdade que Paulo usa diversas figuras de linguagem e símbolos da tradição romana para explicar nas suas cartas. Ele vai falar sobre manejar a palavra da verdade, que é uma referência à espada gladius romana. Ele fala do tribunal de Cristo como a bema, que na verdade é o pódium de Cristo, que é dos jogos romanos. Isso depõe a favor do entendimento que a trombeta seria também um aspecto relacionado aos jogos romanos. Mas parece estranho quando você tem muitos outros versículos falando da volta de Jesus, mencionando uma trombeta, que isso também aludiria a jogos romanos. É como você pegar um grupo de vários textos de trombeta e volta de Jesus e separar um de Paulo e falar, não, aqui ele fala sobre jogos romanos, mas é o mesmo contexto dos outros. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas olha só, por exemplo, Jesus ele diz que a voz do arcanjo
parece um som de trombeta. É o que alguns argumentam. Não, a trombeta aí é uma forma de expressão que Jesus está dizendo. Da mesma forma que eu falei agora há pouco do anjo poderoso, que tinha uma voz como de um leão, é grau comparativo. Aqui Jesus não fala no sentido de grau comparativo, que a voz do arcanjo soaria parecido com uma trombeta. Jesus fala com rijo clamor de trombeta, não com rijo clamor como de uma trombeta. Esse é o entendimento que alguns fazem. E também tem algum entendimento estranho ao consenso da trombeta, que seria, as trombetas do Apocalipse são um juízo sobre a terra. Então a 7ª trombeta é a volta de Cristo já com a igreja após arrebatamento, que é o entendimento linear, né, da leitura do Apocalipse. Não, cada uma das trombetas é juízo sobre a terra, e a 7ª é quando Jesus vem no final da tribulação, depois que a igreja já foi arrebatada. Mas os escolhidos, que são ajuntados dos 4 ventos, a ressurreição a qual Paulo se refere com voz de trombeta, que terão os corpos glorificados, isso indica o momento da volta de Jesus para a igreja e para a ressurreição dos mortos, não o final da tribulação. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu trouxe aqui os textos que estão relacionados ao dia do Senhor, a expiação, o grande dia do juízo de Deus e a trombeta. E olha que interessante, você tem uma menção pouco utilizada na explicação da parousia, que é Isaías 27:13. Olha aqui que interessante, essa é uma referência cruzada que a Bíblia de Jerusalém ela traz, desde o Apocalipse 7 até Mateus 34, 1 Coríntios, Tessalonicenses e volta até Isaías. Tá? Olha o que o texto diz. Será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Esse naquele dia eu já falei alguns capítulos atrás, né? Que aquele dia ou daquele dia se refere ao dia do Senhor, a expiação, né? O Yom Kippur da volta de Jesus, né? Naquele dia que se tocará uma grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A Assíria e o Egito aqui são expressões usadas para o mundo secular daquela época, longe do Monte Santo de Deus, que era onde adorava, que era o templo. Se você entender como literal, vai se tocar uma trombeta em Jerusalém suficiente para escutar em outros países, em outros territórios? Evidente que não. Aqui, Isaías, como um profeta messiânico, está falando realmente da volta do Messias, o dia do Senhor, né? Olha aqui o famoso texto de 1 Tessalonicenses 4,16. Aqui, irmãos, eu trouxe os textos de trombeta relacionados à volta de Jesus. É evidente que a Bíblia traz muito mais textos de trombetas relacionados com outras situações. As trombetas são de solenidades para Israel. Vocês lembram que eu falei das festas judaicas, o Yom Teruah, a festa das trombetas? Aqui são sons de trombetas relacionados ao dia do Senhor, à volta de Jesus. Tá bom? 1 Tessalonicenses 4,16. Olha que interessante. Porque o mesmo Senhor, Jesus, né, da qual Paulo está se referindo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Na Bíblia judaica está com o shofar do Senhor, que é o chifre tocado, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui uma referência ao que a gente acabou de ver das testemunhas, tá? Esse texto de Tessalonicenses, Paulo está orientando a igreja que estava naquela dúvida. Pô, mas Jesus não voltou ainda, tal. E eu vou trazer um dado interessante daqui a pouco. Veja que o Apocalipse que a gente está estudando não está aqui, porque é o que a gente está estudando agora. 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele está falando, ante a última trombeta, quer dizer, no momento em que é tocada a última trombeta. E olha a afirmação que ele faz em seguida para dar ênfase, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele tinha convicção que estaria vivo quando Jesus voltasse. Ele entendia que era próximo, né? Lembra do entendimento dele de que todo o mundo inteiro, era o mundo conhecido da época? Então, tem um detalhe importante aqui antes da gente ler Mateus 24. Quando Paulo fala sobre a trombeta e fala sobre a volta de Jesus diante do toque da trombeta, tanto em Tessalonicenses quanto a Coríntios, a única informação que Paulo tinha, além do escrito de Isaías 27:13, era o que eu entendo que é revelado pelo próprio Senhor a ele. Porque quando Paulo fala sobre trombeta, não tinha escrito ainda Evangelho de Mateus, não havia Evangelho de Marcos que não fala de trombeta,
não havia Evangelho de Lucas que não fala de trombeta, e não havia principalmente Apocalipse que fala das trombetas. Como ele saberia que isso aconteceria no toque da última trombeta, e que era o som de trombeta, a ressurreição dos mortos? Como Paulo sabia disso, se nada de que a gente lê sobre esse assunto, que não foi ele mesmo que escreveu, não existia ainda? Lembra que eu tenho um vídeo sobre o Novo Testamento organizado pela sequência de textos que falam sobre a volta de Jesus? Quando Paulo escreve as suas cartas, não havia nenhum evangelho ainda escrito. Apocalipse muito menos, que é no ano 95. Veja que Paulo está trazendo uma informação, e eu acredito, quando Paulo fala que subiu ao terceiro céu, não sei se no corpo, fora do corpo, e teve visão de coisas, né, que o homem não poderia entender, que ele não foi autorizado a escrever, que não teria como descrever. Eu entendo que Paulo recebe a revelação do Apocalipse naquele momento. E assim como acontece com a voz dos 7 trovões que João não pode escrever, Paulo não foi autorizado a revelar, porque isso era para o tempo determinado ser revelado para João escrever. E aí aqui é interessante que ele fala, olha, na verdade vos digo um mistério. É meio que assim, olha, não deveria, mas eu vou dar uma pincelada para vocês. E aí ele fala sobre a trombeta. Ele fala isso antes que qualquer outra pessoa falasse. A única coisa escrita sobre trombeta e o dia do Senhor anterior a Paulo é Isaías. Depois Paulo escreve sobre trombeta em Tessalonicenses e Coríntios, e aí você vai ter Mateus 24, que é o próprio Jesus, mas esse discurso Paulo não tem acesso. Lembra que em Coríntios, quando Paulo fala da ceia, ele fala o que eu recebi do Senhor, ou seja, o que Deus revelou para mim, eu digo a vocês que Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão. Não tinha evangelho escrito no momento que Paulo escreve tudo isso. De quem ele recebeu isso? Aonde ele leu, não tinha documento. Ele recebe do próprio Deus. Por isso eu creio, eu entendo que Paulo tenha recebido a revelação do Apocalipse, mas não foi autorizado a escrever sobre isso. Tá? Baseado nos relatos de Paulo e nas várias provas que Paulo traz nos seus escritos de coisas que aparecem depois no Apocalipse que ele não teve acesso. Os escritos de Apocalipse são depois de Paulo. Paulo já estava até morto quando Apocalipse é escrito. Aí olha Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Não como de trombeta, não é um grau comparativo, é uma afirmação. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E tem um detalhe que é importante, eu queria que você frisasse isso aqui. Jesus está dizendo que os anjos vão ajudar os escolhidos da onde? Dos 4 cantos da terra? Não. Eu já vi pregador falando isso. O texto é claro. Ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos. E a gente não está aprendendo no Apocalipse, que é um contexto de severa perseguição que a igreja está passando até Cristo vir? O que a gente aprendeu já em Apocalipse sobre os 4 ventos? São guerras, perseguições, conflitos entre as nações, entre os homens. Quando é tocado a trombeta, os anjos eles vão ser enviados por Jesus e vão ajuntar os seus escolhidos do meio das perseguições, das guerras. Jesus em Mateus 24 fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor aos escolhidos, ele abreviou os dias e voltou para buscar. Por isso que fala, olha, uns vão até morrer antes dele voltar, mas tem uns que vão estar vivos quando ele voltar. Se alguns forem levados a prisões, serão levados. Se alguns tiverem que morrer, serão mortos. Se alguns tiverem que cair a espada, vão cair. Percebe como Jesus está dizendo isso aqui? Olha, vocês vão estar em meio a perseguições e conflitos. Tá vendo? O texto é claro. Ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos. Não é dos 4 cantos. A gente não aprendeu já em Apocalipse que os anjos estão segurando os 4 ventos, que não foi autorizado a soltar os 4 ventos. Aí tem um momento que é liberado os 4 ventos para vir sobre os homens, mas não pode ferir aqueles que têm o selo de Deus. A gente está aprendendo isso. E olha como que isso está aqui em Mateus 24. E Paulo, quando escreve sobre as trombetas, não tinha esses textos ainda. Ele não tinha Mateus 24, porque foi escrito depois que ele escreve as cartas dele que falam sobre trombeta. Já tinha Isaías, que tem essa referência àquele dia, né, que entende-se como o dia do Senhor. Mas veja que Paulo aqui ele se refere à última trombeta, e ele afirma que ela vai tocar. O Apocalipse também, Paulo não teve acesso, foi escrito depois da morte dele. Eu creio que Paulo morre durante a perseguição feita por Nero, né, que é ali entre 62 e 64, e o Apocalipse é escrito em 95, 96, é depois. Por isso que eu entendo que é muito importante a gente atentar para esses textos. A 7ª trombeta da sequência de 7 trombetas de aviso para os homens é sim a trombeta que traz a volta de Jesus.
Entendeu? Espero que com esses textos você tenha pelo menos base e informação documental para você considerar a possibilidade, mesmo que você discorde. E aí, olha, todos esses escritos, né, foram anteriores ao Apocalipse. Todos esses textos, tá? Tessalonicenses, Coríntios, Isaías, Mateus, tudo é escrito antes do Apocalipse. O que me faz concluir, juntamente com outros argumentos, de que todos foram de fato inspirados por Deus acerca dessa revelação, que ainda estava selada para o tempo do fim, como a gente viu, né? Que os selos são desatados, depois o livro é já aberto é entregue para João, ele come, enfim. Então veja, Isaías escreve isso antes do Apocalipse, como é que ele saberia da trombeta? Paulo escreve para Tessalônica e para Corinto sobre a sétima trombeta, não tinha Apocalipse ainda falando das 7 trombetas, como que ele ia saber? Jesus, como sendo Deus, sabia da sétima trombeta, mas ele afirma que não tem ideia de que dia e hora seria. Mas eu já falei agora há pouco que eu entendo que no momento que é tudo aberto, os selos, e ele jura, né, com o pé na terra e o pé no mar, que ele fica sabendo naquele momento quando era. Por isso que ele afirma, ó, eu juro por aquele que vive para todo sempre que não vai haver mais intervalo de tempo. Certo? Então eu creio que todos esses que falaram de trombeta antes da revelação do Apocalipse, foi o próprio Deus que entregou a eles essa revelação acerca das trombetas. Tá bom? Interessante como os evangelhos trazem a informação de Jesus sobre poderes do céu abalados, né? Bem como o Apocalipse narra futuramente. Né? Através dos selos das trombetas, os poderes do céu são abalados. E todos os evangelhos fazem menção a esses mesmos sinais. Né? E um detalhe que deveria ser determinante, mas alguns usam de forma diferente do texto, né? Que claramente ensina. Com o toque da sétima trombeta, né, os 24 anciãos adoram, né, Jesus é adorado, mas tem um detalhe muito importante. As nações, conforme Jesus fala, as nações o verão e se lamentarão. Né? Em Apocalipse 11, que a gente está estudando aqui, fala que as nações elas se iraram. As nações se iraram quando viram o Cordeiro. Como que as nações vão ver a volta de Jesus visivelmente e vão se lamentar? O lamento aqui é o kina, em hebraico, na cultura judaica sempre alude a um cântico fúnebre pré-sepultamento, bem como está lá em Ezequiel 28:12, levanta uma lamentação ao rei de Tiro, ou seja, começa a cantar um canto fúnebre, uma quina ao rei de Tiro. Como é que você canta uma canção pré-sepultamento para alguém que está vivo ainda? Você está ameaçando de morte, está tendo certeza que ele vai morrer, entendeu? Então, quando as nações elas veem Jesus e se lamentam, é como se elas já estivessem cantando o canto fúnebre da própria morte, porque sabem que a ira do Cordeiro vai vir sobre eles. Então isso é muito sério. A gente tem essa confirmação quando a gente tem lá os selos, né, a abertura dos selos. E aí os poderosos se escondem nas montanhas e desejam que as pedras caiam sobre eles, porque é chegada a ira do Cordeiro e quem subsistirá? Né? A gente acabou de ver isso nos selos e olha isso aqui se confirmando novamente. Né? E aí a gente tem a maravilhosa Arca do Senhor, o templo de Deus no céu, onde João está ali nas visões, o templo se abre e a arca é vista. E é muito interessante porque a arca ela fica lá no fundo, no lugar mais santo, que é a presença de Deus. Então quer dizer que todo o templo se abriu, dá para você ver lá no fundo o que é que tem, né? Então olha, a ira das nações é um detalhe pontual. Quem ficaria irado ou lamentaria o tempo da vinda do Cordeiro, né? Nós tivemos essa imagem agora há pouco no 6º selo, conforme eu falei. E olha que interessante, o tempo chegado dos mortos e de julgar, né, julgar os mortos, por alguns ele é interpretado já como o julgamento final. Né? Não, quando Jesus volta já é o julgamento, é o trono, todo mundo ressuscita para ser julgado. Baseado nesse texto, é chegado o tempo dos mortos e de julgar. O texto vai dizer, e Deus punirá aqueles que destruirá os que destroem a terra. Só que olha só, não quer dizer que exatamente no momento em que Jesus vem nas nuvens e os corpos transformados chegam com ele, acontece tudo isso imediatamente. Quer dizer que esse é o ponto de partida para o início dos julgamentos, visto que depois que Jesus vem, já os reinos deste mundo passam para ele, como diz o texto, né, os reinos deste mundo passam para Deus e para o seu Cristo, imediatamente começam os juízos, tanto que as taças vêm depois disso, né? As taças vêm em seguida disso. Mas a questão do trono branco, do milênio, isso acaba tornando inviável que o julgamento definitivo e aqueles que são condenados no julgamento vão para o lago de fogo. Não é nesse momento. Tá? Esse texto ele simplesmente está fazendo o quê? O que a gente entende pela prolepse. Né?
ele faz um apanhado geral, né, até chegar o tempo dos mortos e dos profetas e dos santos, e de julgar os mortos, no sentido de analisar para recompensar, dar galardão para os santos e destruir o que destrói a terra. É chegado o tempo, quer dizer, aqui é o ponto de partida onde começa tudo isso. Os juízos, o julgamento, vai ter o milênio, você ainda tem a destruição da besta e o falso profeta, você tem Satanás preso, depois solto. Aqui é chegado o tempo, quer dizer que começa aqui os juízos que vão culminar no final de todas as coisas. Tá? Só que aí no capítulo 20, que fala sobre o milênio, a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? E aí, olha, a abertura do templo e a aparição da arca, que a gente está vendo aqui, eles mostram que a presença de Deus, a arca é a presença de Deus, pode novamente ser compartilhada com os santos sem consumi-los. Tá? Desde o Antigo Testamento a gente sabe que ninguém pode ver a Deus face a face, porque ele vai ser consumido. A arca, quando usar, tenta segurar ela e põe a mão, ele é consumido. A gente sabe que a presença de Deus consome aqueles que têm contato com ela. Mas a partir desse momento a arca é vista e a presença de Deus é compartilhada. Aí é que eu entendo que é o final definitivo, quando os santos são arrebatados, tem o corpo glorificado, e esse corpo glorificado, entre outras coisas, como flutuar, estar com Jesus e voar nos ares, permite ter contato visual com a arca sem ser destruído, tá? No meu entendimento. E aí você tem mais uma vez a teofania representada aqui. E olha que detalhe importantíssimo, tá? Na mesma linha de raciocínio aqui, nós temos o quê? Manifestação espiritual, né? Selo é manifesto espiritualmente, os homens não têm acesso, não têm conhecimento que está sendo abertos selos. Trombetas, manifesto espiritualmente, mas começa a interferir como aviso na terra. E olha o que acontece aqui agora em Apocalipse 11 e 19. Houve então no céu vozes, trovões, relâmpagos, nós temos nas três situações, terremoto, que tem na situação anterior, e um acréscimo agora, uma grande saraivada. Lembra que eu disse aqui no Apocalipse 8, que gradativamente vem aumentando? O que você tem em comum em todas as situações? Relâmpagos, trovões e vozes. A teofania de Deus, desde lá do Sinai. Quando começa a ser trombeta, que aí é aviso para os que moram na terra, tem o terremoto. A terra treme como aviso, manifestação na terra. E agora vai começar o juízo, porque aí vem a grande saraiva. Percebe um padrão de gradatividade? Gradativamente vem subindo a teofania de Deus. A manifestação da sua glória, uma interferência na terra como aviso, e agora o acréscimo da saraiva, que é o juízo. Percebe esse padrão de repetição e de crescente? É ficar atento ao texto e não perder esses detalhes, para compreender plenamente o Apocalipse. Então é isso, esse capítulo aqui é extremamente difícil de entender, até porque o que é mais disseminado aí na internet, nos livros, nos cursos de escatologia, é muito fora disso que eu estou passando, eu tenho consciência disso. Lembrando que para eu discordar como eu discordo aqui, eu venho do lado de lá que entendia que era dispensacionalista, pré-tribulacionista, então eu estudava muito e dava aula sobre escatologia com essa visão do lado de lá, então eu posso ficar bem à vontade para falar sobre isso, discordar respeitosamente. Não estou dizendo que eu sou melhor que eles, mas certamente também não sou pior. Eu só penso diferente baseado no entendimento de um estudo mais aprofundado fora do meu âmbito denominacional. É algo que eu recomendo a vocês, né? Se alimentando do pão que você recebe na sua denominação, você vai ter um entendimento bem claro da regra de fé da sua denominação. Se você expande o seu entendimento para fora da denominação, você conhece as possibilidades. Tá? Ninguém colhe frutas e legumes diferentes plantando sempre a mesma coisa. Tá bom? Então, meus queridos, agora com esse entendimento aqui, a gente vai entrar numa parte importantíssima, chegamos na metade do livro do Apocalipse. Agora no capítulo 12 em diante, começa a ficar muito mais evidente o paralelismo progressivo e a prolepse que eu tanto falo, e eu tenho certeza que com esses capítulos você vai entender bastante sobre isso agora, mas eu espero que já esteja sendo bênção para você, tá? Então vamos lá.